Bem-vindos aqui ao Museu Dom Diogo de Sousa, mais uma vez, para quem já veio aqui mais do que uma vez, para quem é a primeira vez que venha mais vezes. Vamos dar início, portanto, a esta tertúlia sobre violência doméstica. Está inserido no projeto Interioridades e, portanto, vai ser moderadora a Ana Albergaria, portanto, uma das pessoas que é pintora, é poetisa e é socióloga, e como é a minha segunda mentor, eu sou o mentor do programa, a Ana foi a primeira pessoa, aliás, foi comigo e com ela que nasceu o projeto Interioridades, em 2011. E temos uma convidada muito especial, que é a doutora Sónia Ribeiro, que é psicóloga, já ouvi, da APAV de Braga, e com quem vamos conversar, a Ana e eu, e vamos pedir a colaboração, entretanto, das pessoas aqui presentes, para também dizerem da sua justiça. Porque acho que é muito importante este assunto e achei conveniente terminarmos o mês de maio com este, que no fundo é um mês do coração, tem a ver também com interioridades, tem a ver com tudo isto que se vai aqui dizer hoje. Espero vos ver novamente noutras atividades do projeto Interioridades a partir do dia 8 de junho novamente. Vamos ter aqui bastantes motivos para nos reunirmos novamente e, essencialmente, divulguem este projeto, divulguem as atividades, divulguem o museu, e porque estamos também a fazer solidariedade social, porque, como eu disse, em todas as exposições, no caso de venda de obras de arte, elas reverterão sempre a favor de uma associação. Portanto, temos desde da AIA, que é dos Autistas de Braga, da Alzheimer Portugal, da ABRA, daqui de Braga, de cães, portanto, abandonados, da Associação dos Amigos do Museu, que também bem precisa, da Ajuda e do Estamos Aqui. O Estamos Aqui, que estão aqui os dois dos representantes, que é uma associação, neste momento já é associação, portanto, de apoio aos sem-abrigos no Porto. Também tem a ver com interioridades, no fundo, e com violência também doméstica, mas sobre isso vamos falar mais daqui a bocadinho. E temos aqui uma pessoa que vai nos dar também os seus testemunhos e vai participar aqui connosco. Entretanto, vou dar a palavra à Ana e à doutora Silvia Ribeiro. Sónia Ribeiro, desculpa. Sónia Ribeiro. Obrigada, Luís, por a tua introdução. Boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença também, agradeço sobretudo também à doutora Sónia Ribeiro e agradeço também à Conception, estes dois elementos que estão aqui a gravar, para depois termos a possibilidade de chegar a outras pessoas com a mensagem que daqui sair hoje, com as informações que saírem hoje, com a sensibilização que pretendemos também fazer com este evento sobre as questões da violência, que tão importante é nos dias de hoje e desde sempre. Portanto, obrigada a todos. Não nos vamos demorar mais. Vamos, sim, falar sobre um pouquinho a APAV, a Associação de Apoio à Vítima, antes de entrarmos propriamente no tema, para sabermos também, quase todos nós conhecemos a APAV, pelo menos de nós, não é? Há sempre um número associado, mas talvez ao longo do tempo a APAV tenha sofrido algumas alterações ou não. Nós gostaríamos de saber bem o que é a APAV, que serviços presta à comunidade. Bem, a APAV é uma associação sem fins lucrativos. Eu acho que quase toda a gente tem mais ou menos uma noção do que é a APAV, apesar de haver às vezes uma noção errada de que nós apoiamos única e exclusivamente vítimas de violência doméstica, mas nós fazemos o apoio a vítimas de todos e qualquer crime e às vezes também existe a noção de que qualquer crime, seja tudo, seja ele um crime patrimonial, de burla, seja um crime de roubo, seja o crime de violência doméstica, seja o crime de maus tratos, seja todos os crimes, nós fazemos esse apoio e mesmo de momento até damos apoio a vítimas, ou seja, a pessoas que foram vítimas de algum familiar de homicídio, ou seja, que morreu por homicídio, também fazemos esse apoio. Temos um apoio alargado a nível psicológico, a nível jurídico e a nível social, ou seja, tentamos ajudar a pessoa a fazer um primeiro acolhimento,
Posteriormente poderemos dar um apoio psicológico, ou seja, fazer um pouco a parte da psicologia com a pessoa. Tentamos acompanhar a mulher ou o homem, neste caso, que tenham sido vítimas de um crime, até conseguirem uma estabilidade emocional, uma gestão emocional para refazer o projeto de vida e continuar, ou recomeçar a viver novamente, que é um bocado por aí que se começa, ou seja, o recomeçar de novo, o perceber que é possível não viver nestas circunstâncias, em estados de ansiedade, etc. E o apoio jurídico, que também é muito importante para a pessoa perceber como pode agir legalmente, o que pode fazer, aonde pode recorrer, quem é que nos vai apoiar, é a Segurança Social, vou ao Ministério Público, como é que eu tenho um advogado? Existem sempre estas questões e que são muito importantes, quer sejam processos de divórcio, quer sejam processos de queixas-crimes, quanto à ofensa à integridade física, que existem muitos. Ou seja, e neste momento também fazemos muito apoio a idosos, vítimas também de violência doméstica ou não, que graça também uma... Cada vez mais, não é? E Com a cada vez mais. Com a recessão. Cada vez mais, sim, estima-se que cada vez mais, devido à recessão, devido também à melhoria que fizemos na qualidade da medicina e que aumentamos o nível de vida, ou seja, o nível e a longevidade da vida, e o que é que acontece? Temos muitos idosos e não sabemos muito bem como lidar com isso. Ou seja, é um espectro muito alargado, muito alargado, e existe essa ideia errada que muitas vezes as pessoas ligam-nos e perguntam-nos: vocês só atendem vítimas de violência doméstica, só atendem mulheres? Não, nós atendemos vítimas de violência doméstica, os homens também são vítimas de violência doméstica, e é importante frisar isso, porque ainda hoje existe muito um tabu de que o homem é que é o agressor, mas existem mulheres agressoras também, e é pena porque existem poucos programas. Por exemplo, as casas-abrigo não estão preparadas para receber homens, ou seja, há coisas ainda que ainda não estão bem limadas neste processo. E a violência doméstica é mais do que a violência entre cônjuges, não é? Sim, agora inclui, agora a lei já incluiu também o namoro, há pouco tempo. E a violência sobre os filhos ou vice-versa, que sim, infelizmente já começam a surgir jovens a agredirem os pais ou os avós. Sim, sim. Ou seja, a violência doméstica inclui, agora inclui também a violência no namoro, foi incluído na lei. Foi uma renovação que se fez. A questão aqui tem que haver uma proximidade entre as pessoas, não quer dizer que sejam só os cônjuges, mas são pessoas que vivem no mesmo local ou que partilham alguma coisa em comum, ou seja, que existe um elo emocional de coligação, e pode ser incluído, obviamente, na violência doméstica. Claro que isto depois, em termos jurídicos, é diferente, não é? Porque depois isto é tudo decidido, em termos jurídicos, eles é que decidem o que é violência doméstica, o que é que não é. Muitas das vezes não incluem o crime na violência doméstica. Pois, mas essa relação entre a lei e a parte cultural, digamos assim, se calhar é aí a grande questão, não é? Porque o que é que se considera violência? Qual é o limite da violência em termos, até há bem pouco tempo, desde os nossos primórdios, tais como entre marido e mulher ninguém mete a colher, dos mitos, todas essas questões é relativamente também. recente, ou seja, é relativamente recente, mas a lei inclui essa violência psicológica, a violência social, a violência emocional, a violência física, obviamente, e inclui. Claro que depois, isto em termos de condenações, se formos a ver em termos de números, as coisas não são residuais. Ou seja, são residuais os processos que chegam a bom termo. É claro que é violência psicológica, desculpa interromper, não é mesurável. Ao abrigo da pois lei, é, a lei não tem como pôr o peso e não tem como medir uma violência psicológica. Esse é que um pode recorrer ao longo de alguns anos. Pode não ser. Sim, A questão das provas também, não é? Talvez. Sim, A questão das provas. Ou seja, o violentar emocionalmente alguém, ou psicologicamente, ou seja, isto falamos de justiça. Podemos dizer que é relativo? Para a justiça, ou seja, para a justiça é difícil dizer, quantificar, calcular esta gravidade, e obviamente que para eles fisicamente é muito mais fácil, porque existem fotos, porque existem dados, porque existem danos, e infelizmente a consciência não fica negra visivelmente, e a alma também não fica negra visivelmente, como nós costumamos dizer. Tenta-se não fica negra visivelmente. Ao primeiro olhar, digamos assim. Porque há uma alteração de comportamento das Agora, pessoas. o que eles tentam depois, o que se tenta fazer em termos legais, é o impacto que esta violência psicológica tem na vida social da pessoa, ou seja, e por aí já se consegue medir. Muitas vezes estas mulheres deixam empregos, deixam hobbies, ou seja, deixam de realizar qualquer atividade, ficam bastante apáticas, existem estes relatórios. É claro que em termos de justiça temos muito que evoluir. Mas, Sónia, a ideia que eu tenho, não sei se que a maior parte das pessoas tem, pode ser errada, mas a ideia que eu tenho é que a vítima é que é sempre,
obviamente, mais penalizada, isso desde logo, mas em termos do processo, geralmente isola-se a vítima em vez de se penalizar o agressor ou de se encaminhar o agressor para tratamento, se for o caso, etc. Portanto, o que é que acontece? O que é que eu penso que acontece? Lá está, desconstruindo, por favor, esta ideia. Existe um caso de violência, voltaremos à doméstica, pronto. Geralmente o que acontece é que chega a um ponto em que a mulher, se for a mulher, tem que sair de casa com os filhos para uma casa-abrigo ou tem que abandonar o seu espaço, o seu habitat, tem que penalizar os seus filhos e o agressor continua a ter a chave a abrir e a usar a sua casa. É um facto. Como é que isto acontece? Eu não sei se isto são competências da APAV, porque é outra coisa que eu ia perguntar. Eu estou a fazer muitas perguntas, não pode fazer. Mas o que é que eu estou a perguntar? É assim, também até onde é que vai o vosso trabalho, não é? Vocês atendem no acompanhamento psicológico, no acompanhamento jurídico, no acompanhamento social. O acompanhamento social deve ser interligação com outras instituições. Sim, encaminhamentos. Sim, podemos encaminhar para as casas-abrigo, encaminhar para a segurança social, explicar, ou seja, a parte disto os juristas explicariam melhor, certamente, que não é a minha área ou seja, não é a minha área jurídica, ou seja, não sei muito bem, mas, por exemplo, existem leis de medida de proteção que obrigam o agressor a ficar longe. Se depois isto na prática funciona, não, elas existem, mas na prática são muito poucas vezes pedidas, até porque as pessoas não têm esse conhecimento. E o que é isso, o agressor ficar longe? Como é que se mantém um agressor longe? Pois, isso não se mantém. Na prática não se mantém. Não se mantém. É aqui se que nós ligamos à polícia a dizer que o agressor está à porta do meu trabalho, eles dizem que isso não é mesurável. Que ele pode não estar para me agredir. Sim, isso. Enquanto isso, eu tenho um perímetro que foi definido que ele tem que estar a mais de 500 metros. Isso é um ponto de reflexão, até que ponto é que nós, sociedade civil também, além das instituições do terceiro setor, como é que nós, sociedade civil, podemos fazer lobby, um esforço no sentido de contribuir também para a limitação das leis ou das medidas que existem a nível. Pois é uma questão da justiça, ou seja, da forma como elas funcionam. Não é? Há blocos, não é? Mas, por exemplo, nesse caso tem o stalking, que nem sequer é considerado um crime, ou seja, o stalking não faz parte... Não sei se toda a gente sabe o que é o stalking, se puder explicar. O stalking é perseguição por mensagens. Eu já fui vítima, por acaso, e de facto, e não fui fazer. Existe pouca resposta, ou nenhuma, porque acontece isso. O telefone desta pessoa está-me a seguir há muito tempo, esta pessoa tem o meu telefone, está sempre a mandar mensagens. Isto, em termos legais, tem que se fazer aqui uma reviravolta para ir buscar o que é que se pode ir buscar de crime e há pouca coisa. Mas se abrir um processo não podemos fazer nada, esse senhor pode estar à sua porta, eu não sei porque é que ele lá está, eu disse, mas eu estou a dizer que ele está lá porque ele está a me ameaçar há dias, ou ele ou ela. Sim. Mas legalmente entendo, eu não entendo. Ou seja, legalmente existem algumas dificuldades. Legalmente existem dificuldades que eu acho que também existiam mais há muito tempo atrás, vão existir menos e espero que tendencialmente venham a existir menos ainda. Ou seja, claro que depois isto é penoso quando estamos frente a uma vítima e tentamos explicar que, pois é verdade, eu sei que as coisas são assim e a pessoa está nesta ansiedade e neste processo psicológico muito moroso e muito penoso para a pessoa e pouco se faz. Ou seja, a pessoa quer uma resposta. Talvez por isso é que a resposta seja, já que não se afasta o agressor, afasta-se a vítima. Claro, em último obviamente, caso, é um mal necessário. Sim. Em caso de que haja perigo de vida, pois, porque senão haverá maneira de judicialmente aqui interpor, ou seja, vamos então retirar a vítima e levá-la para um local seguro e depois ela voltará. Ou seja, a ideia aqui... Voltará quando? Quando tiver um projeto de vida, ou seja, elas ficam nas casas-abrigo o tempo necessário até esta pessoa se refazer. Mas ela refaz-se e o agressor? O agressor existe. Mas o agressor está à espera dela, ou seja, nem que ela se divorcie. Mais uma vez, não sei se era a parte que deveria responder, então. Nós temos aqui, são questões que levanto porque vocês lidam com isso no dia-a-dia, quando as pessoas sim, a pessoa está feita, vai voltar. Ok, eu vou com os meus filhos para uma casa-abrigo, ou vou para a casa de um familiar, ou saio do país, mas eu vou regressar um dia, vou voltar para as minhas coisas. E eu mudei, mas ele mudou, ou ela mudou, tem uma gravidez. Pois, isso aí provavelmente pode ter mudado, pode não ter mudado. Pronto, mas não tem conhecimento de instituições que façam um trabalho a esse nível, por exemplo? Do agressor. Sim, ou em conjunto com a terapia familiar, ou não existe
existem outras respostas? Existem atendimentos a agressores, por exemplo, as faculdades fazem, a psicologia ok. fazem Não atendimentos ao agressor, a Domingo faz, a do Porto também faz, ou seja, fazem atendimento a agressores. A questão é que o agressor tem que ir, ou seja, voluntariamente, ou seja, ninguém obriga o agressor a ir ao Pois aí, tratamento. por exemplo, havendo um processo aberto, isto já são sugestões, deveria de haver uma obrigatoriedade de o agressor Durante o processo. tentar se envolver no processo de Durante o diagnóstico processo da existe situação, obrigatoriedade. não é? Pois, acabando o processo não existe. Mas o Enquanto processo, está em tribunal e em averiguação, supostamente... nós somos obrigados a fazer as compareças em tribunal. E às averiguações que eles mandam para os departamentos competentes, mas acabando o processo, ou dando-se o processo como encerrado, a perseguição pode continuar, mas as obrigatoriedades acabaram. E mesmo durante as Mas o que é que se obrigatoriedades, considera um processo acabado? Um processo acabado? quando alguém já no houve uma tribunal decisão. define que aquilo não vai a julgamento, ou decide que, em dúbio caso, cessa-se por ali. Ou então, E não é julgado e não é condenado ao Essa é a réu. questão. Aí estamos num problema que deparamos com a lei. A lei bate contra nós. ou então passam-nos multas. muitas Ou então vezes. somos nós que somos multados para que o processo seja fechado. Para não termos o Multados cadastro como? depois Peço sujo. Multados como? Peço Porque, desculpa. entretanto, em dúbio caso, o processo não é julgado, mas acham que há ali um patamar em que há dúvidas, ainda julgam, ainda se põem a passar uma multa para que nós passemos a multa, que paguemos a multa. É giríssimo, porque nós somos multados, porque colocamos um processo a um agressor, mas somos nós que somos multados. O agressor agrediu, mas eu é que vou pagar a multa. Isto é fantástico, a nossa lei é divina. Porque não há conclusão. Porque não há conclusão do daquele processo, agredido. mas o medo continua e a perseguição continua. Estou a entender, E, entretanto, peço desculpa. nós continuamos Não há- com a O lei. pressuposto é que, se se chega ao fim de um processo sem provas que Outra pessoa ainda se acha foi que envolvam penalizada por uma nós. pena para o agressor, se não ficar provado que ele foi violento ou que provocou Ele violência... vai dizer que eu estive a denegrir a imagem Ok. dele e eu vou ser Ok. culpada e vou pagar Ok, uma agora multa. entendi, pronto. Ok. Isto é fantástico, eu fui agredida, fui perseguida e continuo a ser perseguida, mas eu ainda tenho que pagar uma multa para continuar livre e contente a viver a minha vida. É fantástico, acho que isto é ridículo, mas é fantástico. De que formas é que podemos chegar à paz? Via telefone, Não, via não, um número e-mail. tipo um número verde. Sim, há um daqueles número números verde, que é o que se paga só 808, sim, o mínimo. que dirige depois para o gabinete mais próximo que a pessoa estiver. Mas Pois, sim, porque há se paz liga- também há em vários distritos. Vários distritos, sim. E depois aí reencaminham uma chamada diretamente para o gabinete mais próximo. Pode chegar via e-mail também e pode dirigir-se Pessoalmente. presencialmente. Sim, sim, sim. Ok, muito bem. Deixas-me, antes de seguir para, propriamente dito, para a violência em si, e falou há bocado de uma coisa que gostava de saber até que ponto, apesar da sua área não ser, como disse, a área jurídica, mas eu acho que, pelo menos para mim, para me satisfazer a minha curiosidade, em relação ao nosso país, Portugal, comparado com, por exemplo, a Europa, a nível de leis de proteções civis de vítimas, como é que está? Como é que nós estamos? Estamos muito perto. Muito mal. Muito perto. Muito Porque perto? as vítimas, não estamos tão longe. Não estamos toda a tão gente. mal. A questão As é a vítimas, efetivação depois da lei. As vítimas, no fundo, as leis que existem, é como diz, elas estão bem, ou seja, o problema é depois a concretização da lei em tribunal, a concretização final de todo este processo, porque as leis estão lá, a proteção existe formas de pedir isto, mas depois a concretização não é feita, ou seja, o problema é esse, ela é existir e existe, mas depois na realidade a coisa não é assim. Falha. Se isto noutros países é diferente, não, as vítimas sofrem igual. Sim, as vítimas E a é sempre lei igual em qualquer parte do mundo. A lei é amorosa. A partir do momento em que temos o Código Penal, como sabe, existe um Código Penal muito antigo, ou seja, o nosso Código Penal tem por base o que se costuma dizer que é até ser provado que é culpado, esta pessoa é inocente. Daí que se diga muito que há uma proteção excessiva da pessoa que será acusada em detrimento da pessoa que acusa. E isto não é só na violência doméstica, isto é em todos os outros crimes. Ou seja, esta pessoa entra sempre como não é culpada. Nós estamos aqui para provar que esta pessoa é culpada. Então, se estamos para provar que ela é culpada, daí vem todas estas partes más.
Porquê que nós vamos dar esta regra de que ela tem que ficar afastada se não sabemos se ele é culpado? Porque, percebe, tudo advém desta história Claro, e esse deste fundamento. pressuposto não está errado à partida. Pois. Porque todo o cidadão tem direito a se defender E a a ser inocente até e a prova ser inocente contrária. até prova em contrário. A questão é quando existem provas evidentes, quando existem indícios fortes Sim. e quando existe, de facto, provas que, não sendo legais, não deixam de ser provas. E aqui a questão é como é que se poderá alterar a lei mantendo esse direito dos cidadãos de serem confrontados e Claro. apurada a verdade, mas ao mesmo tempo não penalizando ainda mais quem poderá hipoteticamente ser vítima, já que seja. A parte da alteração da lei que era necessária, obviamente, como proteção das vítimas e do imenso número de vítimas que existe, é através destas partes de sensibilização, de Exato, tertúlias, de pois. seminários, e teria de ser ainda mais forte, ou seja, teria de haver uma reivindicação social mais forte para que isto realmente fosse alterado. E mesmo assim porque se você fizer uma pesquisa no Google e pesquisar o número de homens ou de mulheres que foram penalizados legalmente por um crime de violência doméstica, você vê os números e vê que não existem números. E vê casos como se vê, e isso está no Google, havia um caso que eu li de um senhor que agredia consecutivamente a esposa, inclusive está lá a descrição, puxava nos cabelos com uma trela enquanto ela dava de mamar, e esta pessoa o processo foi arquivado por falta de provas. Ou seja, isto é para ficar, mas porquê? Aqui nós temos a mensagem que nós podemos passar nestes momentos, nestas sessões, e é sempre pena não estar mais gente, eu penso que quanto mais tempo passa depois da primeira agressão ou da primeira violência de que se é alvo, se calhar o processo se complica. Não sei qual é a experiência da À escalada da violência. Eu digo isto porque mesmo em termos temporais, ou seja, se eu fui agora vítima de violência física, por exemplo, se eu for só daqui a uma semana a fazer uma queixa, queres dizer, já poderá já não haver uma prova, poderá não haver uma forma de... A pessoa pode ir sempre fazer, ou seja, até porque imagino que é vítima de violência psicológica, ou seja, isso a prova em termos de ir uma semana ou depois, eu costumo dizer, nós nunca obrigamos, quando a pessoa se dirige à PAV, fala-se muito sobre a queixa, ou seja, nós não a ideia não é necessariamente isso que trabalhamos com a vítima. Se a vítima ainda não está no momento da queixa, ok. E muitas das vezes não está no momento em que precisa de apoio emocional, em que precisa de perceber realmente o que se está a passar. E muitas das vítimas passam por esta fase, quase todas, em que se culpabilizam, como dizia anteriormente, pelo que lhe está a acontecer, desculpabilizam o agressor, têm receio de que com a queixa, porque a justiça funciona lentamente, e ele ainda se torne mais agressivo e haja retaliações, ou seja, o que se tenta com a vítima é perceber um plano de segurança aqui. Ou seja, é mais importante do que ela apresentar uma queixa é ter esta vítima em segurança. Ou seja, perceber com esta pessoa o que realmente é necessário fazer para ela se perceber, se voltar a conhecer, voltar a gostar de si, voltar a valorizar-se e, posteriormente, se esta pessoa quiser apresentar a queixa, essa importância está dentro dela, da queixa. Está dentro dela. O que nos importa a nós é que esta pessoa se liberte e viva novamente, sorria, goste de si, esteja bem consigo. Posteriormente pode vir a queixa ou não, ou seja, depois depende de cada mulher, depende de cada situação, depende de cada agressor, depende em muitas situações, mas o nosso principal ponto é recebê-la e percebê-la, ouvi-la. E é incrível as coisas, a necessidade que elas, principalmente a partir do momento em que ela bate àquela porta, é porque ela chegou ao momento em que quer falar. Em que o seu pedido deixou de ser silencioso e passou a ser um pedido. E aí começa a mudança, talvez. Às vezes, outras vezes temos sempre os retrocessos que fazem parte, e como eu dizia antes, fazem parte do processo de tratamento, faz parte do processo ela voltar atrás, faz parte, não convém criticar, julgar, não, ela não precisa disso, julgá-la já, ela é metade da sociedade, não é? Ou seja, aqui, muitas das vezes eu digo-lhes mesmo, às vezes fico muito tempo sem as ver e depois volto a vê-las outra vez e digo, então, voltou, mas eu já sabia que posteriormente ela vai voltar. A minha esperança sempre é que ela tenha tempo de voltar. Porque às vezes aqui o problema é realmente todos nós temos o nosso tempo, mas muitas acabam por falecer, infelizmente, e não chegam a esse tempo. Ou seja, não chegam a tempo. Vocês têm uma campanha. Desculpa. Até que a Sabes morte qual nos é, pare. digamos, a percentagem de pessoas vítimas de violência que acabam, digamos, numa situação De morte. dramática?
Sim, isso tem esses dados todos. Eu, aliás, tenho os dados numa... Proporcionalmente, só genericamente, sem... em que acabam mesmo em morte. Estimava-se que acho que era 8 em cada 10 faleciam, ou mulheres acabam por morrer de violência doméstica. Já agora também ficam a saber que aqui no site da APAV, conseguem ter acesso aqui não se vê muito bem, mas tem aqui estatísticas. estatística, basta escreverem APAV, desculpa interromper, mas Não, acho que é não, importante. O site da Associação de Apoio à E Vítima, nas portanto tem as estatísticas estatísticas, depois abrem e têm os indicadores, tem aqui campanhas, tem informação que às vezes nós não Agora temos tem a conhecimento. APAV Jovem também, que é Pronto. pelas temáticas todas do bullying, da violência no namoro. Já fiz as todas neiras, essas mas pronto. também, que é Não há nenhum mecanismo que os tribunais possam, digamos, usar no sentido de obrigar, digamos, a uma avaliação psicológica do agressor para claro, eles são avaliados exatamente psicologicamente para perceber se ele tem alguma Exato. patologia. Sim, existe muito esse mito de que eles têm uma patologia, mas nem toda a gente que é violento tem uma patologia. Não, ou seja, Pode ter uma muitas patologia ou de não. valores. Sim, Valores. de valores, de Valores. ética e de moral. Nós estamos Ou seja, a sorrir com coisas sérias, mas é verdade, não é? Às Não. vezes é uma questão de Sim, valores, de valorizar falta de direito respeito. Não, existe muito Tem isso. dupla personalidade, até bipolar. Nós até chegamos a queixar, damos as desculpas todas. Chegam muitas vítimas e dizem não, porque ele está mal, se calhar ele tem esquizofrenia, se calhar ele é bipolar. E há que perceber e é como nós tentamos explicar à vítima que muitas vezes, e isso acontece também com a desculpabilização, porque ele bebeu um copo, porque ele consome álcool, porque ele consome drogas. Não, porque conheço muitas pessoas que consomem drogas e trabalhei com muitos toxicodependentes que nunca agrediram ninguém. E há muita gente que bebe álcool e nunca agrediu ninguém. Ou seja, a questão é, eles não sofrem todos de uma patologia. A violência não é, ou seja, ele por ser violento e agredir o cônjuge e consecutivamente agredir os filhos que são vítimas secundárias e muitas vezes passam a vítimas diretas, não é porque ele tenha uma patologia. Pode ter ou não, e isso pode ser visto em tribunal, mas pode e maioritariamente não tem. Maioritariamente não. Os casos que chegam, que se afastam um pouco da violência doméstica, quais são? Chegam muitos, nem por isso. Patrimoniais. Patrimoniais é tipo um roubo, não sei, Roubo, na rua. burlas. É interessante, não sei se é o termo adequado, mas eu se fosse roubada, não iria à PAV, iria à polícia. Existe muito Mas a questão aqui é quando a pessoa se sente violentada, não é? psicologicamente. Porque a violência é um ato que fere e que de alguma forma limita a liberdade Claro. e o bem-estar da pessoa. É nesse sentido que se dirigem à PAV, quando estão sim. transtornados pelo que lhes aconteceu, Por não isso- pelo ato em si do roubo. Não, por isso se fala muito das burlas, ou seja, a pessoa está neste processo e aí novamente porque entra a justiça em conjunto e a pessoa está a perder bens, não tem nada, foi burlado, ficou sem os seus bens, sente-se emocionalmente devastado, há essa procura. O stalking também há, porque a vítima emocionalmente está bastante mal, não é? E existe também, temos as crianças, não é? Que são vítimas secundárias ou diretas, como eu disse, muitas vezes levadas pelos pais. Temos agora algumas vezes os pais que levam crianças que são vítimas de bullying nas escolas. Exato. As próprias crianças lidam? Não. Não, tal como aos idosos, como nós costumamos dizer, é um crime muito silencioso. A Pois criança é, não é? e o idoso têm uma Crianças e dificuldade idosos, porque em... agora há muita violência sobre os idosos. Sim, agora, eu não sei se é agora. Retiro o que disse, não sei. Se calhar agora começa-se a ver alguma coisa. Não sei. Sim, mas tem a ver Mas com a pronto. sociedade, tem a ver com sociedades modernas. A própria O crime realidade contra da solidão idosos inclusive, tem a né, ver... da evolução da sociedade, Sim, o do papel facto deles. das Os mulheres valores terem ido da trabalhar. sociedade se terem modificado. Os papéis deles foram retirados. E o que eu estou, segundo testemunhos de colegas minhas que conhecem pessoas, e não sei até que ponto, eu acho que é uma violência e bem grande, portanto, com todo o desemprego que está a haver pessoas que vão buscar os pais aos lares para lhes usufruir dos benefícios da pouca reforma que eles têm assim e, no fundo, além de lhes retirar, Sim. portanto, a parte, digamos, Que era deles, não é? que é deles, aquilo que lhes dá o seu sustento
portanto, em fins de vida, muitas das vezes, não é? E ainda os maltratam e outras vezes depois acabam mesmo por lhes roubar tudo e mandam-nos novamente para o lar, põem-nos nos lar, quando não os abandonam mesmo à porta da rua. Os hospitais e assim. Sim, isso acontece, ou seja, mas existe a sociedade moderna, e eu ouvi alguém dizer que tem uma crise de valores, não é? Ou seja, e isto a parte de nós retirarmos aos idosos o papel fundamental que eles tinham, de conhecimento, de figura central, de ligação numa família, levou também ao afastamento destes, ou seja, à tal solidão ou abandono, à desvalorização desta pessoa, não é? Enquanto pessoa, e leva a todos estes crimes. E muitas das vezes esse crime que existe quando os filhos vão buscar ao lar ou vão buscar o idoso, acontece muito é que a própria família não está preparada para lidar com este idoso e muitas das vezes estes idosos estão em processos de demência, estão em processos de Alzheimer, têm alguma patologia ou não, ou mesmo que não tenham, são pessoas que precisam de outros cuidados, são pessoas que precisam de... e a família não está preparada e acaba por acontecer um crime de negligência, por assim dizer. Ou seja, nestes casos, não existe... por exemplo, nós temos nós se calhar estamos a extravasar o tema para áreas que a Sónia poderá, mas de qualquer forma, existe a CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mas não existe nenhuma comissão de proteção da pessoa idosa. Não. Também não quer dizer que eu não estou a dizer que devia existir, nem deveria de existir uma comissão para proteger as crianças. Pois. Nós devíamos assumir o nosso papel na sociedade enquanto pais e enquanto educadores, obviamente. Infelizmente, quando estas instituições surgem é porque alguma coisa está mal. É porque nós não conseguimos conduzir a nossa sociedade no sentido da humanização que ela merece. Mas, de qualquer forma, quem defende estes idosos? Porque são crimes camuflados, não é? São crimes camuflados pela legitimidade que um filho tem de tirar o pai do lar quando ele não tem já capacidade para assinar ou assumir a responsabilidade pela sua vida. Quando uma pessoa põe um idoso no lar, se for provado que ele não é capaz, aquela pessoa tem que se responsabilizar por ele. Assim como se responsabiliza quando for tirado. Claro. Aqui é quase como se estivéssemos a retirar uma criança, porque nem que aquela pessoa tenha capacidade, a maior parte das vezes até pode ter e terá. A verdade é que fica destituído desse poder sobre comandar a sua própria vida. Sim, isso já é uma violência. Mas isso é emocional. violência, pois. É uma violência emocional. Que vocês claro. também tratam. Sim, mas é difícil. A maior parte das queixas, ou seja, de violência contra idosos, provém dos vizinhos, de um amigo, ou seja, o idoso porque estamos a falar de uma ambivalência de sentimentos, não é? Ou seja, o idoso é vítima, imagino, por parte daquela pessoa que é o seu único amigo, seja o filho, a nora, o neto, Exato. e há uma ambivalência de sentimentos, que é esta é a pessoa que ele gosta, A pessoa que ele ama, o que é mas que ao me mesmo vai tempo- acontecer se eu lhe fizer queixa dele, para onde é que eu vou? E depois a questão é, mas eu gosto dele. E depois há Ou a seja, demanda social também. E depois tudo isto é uma ambivalência que se muitas das vezes nós recebemos essa queixa anónima, ligamos à pessoa para perceber o que é que se passa, a pessoa diz que não, eu não sou vítima, não sei porque é que disseram isso. Claro. Até porque há Isto vergonha acontece com as também. mulheres Sim. também, vítimas de violência doméstica também acontece, elas também negam muitas vezes, eu não sei porque é que alguém disse isto de mim, eu não sou vítima. Ok, e aí nós não podemos fazer nada. Exatamente. A partir desse momento, se a própria vítima pode ser denunciado o crime, sim, mas aí a questão de denunciar o crime é ser metida com calma, porque temos de perceber até que ponto este agressor pode ter uma retaliação, porque se eu denunciar um crime, ele vai automaticamente achar que foi normalmente a vítima que o fez e pode agredir a vítima. É preciso perceber sempre o contexto, porque isto eu vou à polícia e denuncio e depois as consequências desta pessoa. É preciso falar com a vítima, perceber e dar-lhe a perceber o que é que vai acontecer Isso é quando muito importante o que está a dizer, Sónia, porque a lei precisamente mudou num sentido que foi, há uns anos atrás, se eu visse o meu vizinho ou a minha vizinha violentar outra pessoa, não poderia eu própria tomar a iniciativa de ir denunciar a situação. Sim, não podia. Hoje, enquanto cidadã, É um crime público. é um crime público. Mas Portanto, ainda não se aplica, a maior parte das pessoas, neste momento, É uma em que há tanta comunicação, acaba por ser uma comunicação tipo ilha. Quanto mais tem tantos meios, tantas interligações, mas o que acontece é que nós estamos a ficar cada vez mais sós. E, portanto, não estamos atentos. ou não estamos E não nos muito para ter cuidado com o nosso vizinho. Não nos Quando sentimos antigamente corresponsáveis, nós éramos não é? Nós éramos vizinhos na acessão da palavra, estamos a ver a acessão da palavra. Neste momento, não. Neste momento, nós somos pessoas que estamos ao lado uns dos outros. Mas estamos sós.
Não é por acaso que existem pessoas que vivem há 20 anos num prédio, por exemplo, E não sabem o e nome não umas das sabem outras, o nome claro. umas das outras. E se o vizinho gritou, olha que não grite. Ainda vai para o condomínio dizer, ele grita fora de horas. Portanto, Não, é verdade. é verdade que não damos Sobretudo aquela nos grandes importância meios daquela urbanos. relação interpessoal enquanto ser. Não é? Ao individualismo. Não é por isso que morrem pessoas e passado 2 meses é que se Se descobre que Ou a seja, pessoa há foi- um certo, ou seja, há aqui uma consciência social de pensar até que ponto nós estamos demasiadamente virados para nós próprios, em que não percebemos que alguém não sai de casa há umas Exatamente. semanas, não Exatamente. é? E ninguém reparou. E esta pessoa já morreu há 2 meses. Ou seja, isto realmente é preocupante. Isto é uma solidão. Esta pessoa morreu e ninguém sequer reparou que a pessoa faleceu. Ou seja, mas isto é a era moderna, é que não temos tempo para nada, achamos que não temos tempo para nada e não nos queremos chatear com nada. Vamos ficar no nosso canto, sozinhos e sós. Mas eu Perdão. Gostava de me perguntar, Sónia, acha que de facto o facto da violência ser considerada crime público adianta alguma coisa do ponto de vista, digamos, da atuação das entidades? Sim, adianta. Adianta porque há uma denúncia, ou seja, a pessoa pode fazer a denúncia ao vizinho, a polícia vai lá averiguar e caso a vítima diga que não é vítima, não vai haver uma queixa, ou seja, não vai continuar, vai tentar fazer averiguações, mas não haverá muito por onde pegar, não é? Ou seja, mas claro que é importante para as pessoas perceberem que eu sou vítima, eu posso não fazer queixa, mas os meus vizinhos podem. Se calhar isto é um problema, ou seja... Imaginemos que a vítima contraria, ela nega, não é? É uma Quer dizer, dificuldade, o processo fica... não é? Sim. Se já quando ela não É nega, verdade, já é os complicado. Se ela pessoalmente não tem capacidade de assumir, não é perante estranhos que o vai fazer. Pois é. Enquanto a mulher que é vítima de violência não assumir perante ela, não vai assumir Mas contra isto perante o poderia... exterior. Pois. Isto é uma Mas certeza. reforçará, digamos, em tribunal ou nas instâncias de decisão, reforça o facto de haver denúncia digamos, da rede de proximidade? Quando falamos, ou seja, por exemplo, é importante que seja um crime público, porque, por exemplo, é importante que alguém denuncie que um idoso está sozinho e que está a ser vítima de violência. Ou seja, é importante que este crime seja público, porque podemos ajudar uma pessoa em incapacidade. Agora, não quer dizer que na vítima de violência doméstica, como dizia, que ela assuma, não. É como eu disse, normalmente quando ela bate à porta do gabinete, é porque se calhar está pronta para contar alguma coisa. Não quer dizer que ainda esteja pronta para assumir, porque muitas vezes primeiro vem o pedido e não consegue falar com o meu marido porque ele não é má pessoa e não consegue que ele seja internado. Muitas vezes vêm estas primeiras questões que precisam de ser trabalhadas. É preciso trabalhar estas pessoas, é preciso entender estas pessoas e entender todo o contexto que as rodeou durante anos de violência e que as levam a este estado emocional muito frágil, a esta fragilidade extrema, a esta carência extrema e esta... Acreditar nela. Sim, ela quase que se torna invisível ao mundo, ela é invisível, ela sente-se invisível. E é importante trabalhar esta mulher, ou este homem, trabalhá-los no sentido da pessoa se conhecer ela própria. Nós não nos damos respostas, nós só ajudamos a elas a encontrarem-se novamente, para recomeçarem e para viverem. Ou seja, e isto aqui é que é o mais importante, porque a partir daí ela vai lutar. E mesmo que ele persiga, ela vai ter força de lutar e de continuar a viver. O que ela precisa é de voltar a conhecer-se, de voltar a amar-se e de voltar a ser ela, neste caso, o elo principal da sua vida. Não é? Eu acho que aqui o grande pesadelo deve ser, a palavra-chave talvez seja o medo, não é? É o medo. O medo, a vergonha, Medo, a vergonha, os mitos. Não sei se... Nós vivemos em sociedade. Nós temos a vergonha de que as outras pessoas nos acusam. E, portanto, até dizermos que estamos a ser vítimas de violência, mesmo que psicológica, que nem sequer tem manchas negras para mostrar, é muito difícil. Eu vivi assim quase 3 anos. Obrigada por estar aqui também a assumir e a dar o seu testemunho. Não é nada fácil, imagino, e é um Só sinal falei com a primeira de que a luta valeu a pena e que hoje está aqui a falar. Mas depois a luta vale a pena, sim, eles conseguem. Agora é preciso dar a esta mulher ou a este homem o espaço suficiente para ele se encontrar. Ou seja, é preciso Espaço deixar... e tempo, não é? Espaço e tempo, sim. E muitas vezes elas dizem, mas o que é que eu devo fazer? E não, uma coisa que eu tento sempre lhes dizer é, um dia você vai perceber o que tem de fazer. Não é preciso, não espere que os outros digam. Não vale a pena. Porque se eu disser muitas vezes, você tender a apresentar que achou isso, não vai valer a pena, não, ela vai fazer nada. É interessante dizer, tenha calma, porque isto um dia você vai acordar e vai dizer é hoje. E hoje
percebemos porque é que temos de estar um passo em frente. Perdemos o medo, perdemos a vergonha, e de uma perdemos forma- tudo e ganhamos uma força que não sabemos dentro bem, mas Porque bem. eu imagino que quando alguém, agora já estou a falar só na vertente psicológica, quando alguém diz, seja por palavras, seja por atos, que eu sou uma coisa que eu não sou, eu ao fim de um tempo de recorrência desse processo, eu já acredito que sou o que aquela pessoa diz, imagino eu. Exatamente. É um jogo Mas mental. É um jogo mental. É muito grande. Eu costumo E nós dizer, se acabamos- nós utilizássemos esse poder da sugestão para o bem, Para o bem era ótimo. nós tínhamos uma sociedade maravilhosa. Isto é a prova, não é? Não. Da força da sugestão, quer a autossugestão, quer o que os outros nos transmitem, não é? Eu acho que enquanto a mulher se culpar e não perceber que ela não tem dom, ela não consegue sair do buraco e vai afundando e vai achando que tudo o que nos dizem é aquilo que nós somos. Portanto, nós caímos no buraco. Só a partir do momento que temos a capacidade de dizer eu não sou Já não aquilo, podes. eu não sou nada do que me estão a dizer, porque eu não sou aquela pessoa, eu já não me identifico com a imagem que me estão a fazer apanhar. E aí é que nós temos a capacidade de voltar a subir. Mas temos que nos prender a alguma coisa. Pois. Tem que haver Há aí alguma coisa que nos tem que uma fazer âncora ficar para qualquer, fora. não é? Nós temos que perceber que já estamos muito lá no fundo e Não temos se que pode voltar a descer, ficar não se para pode cima. descer mais. E não é? aí sim, e nós tornamos leões. Mas é um jogo, é preciso perceber este jogo que o agressor Este jogo faz, é um jogo muito peculiar, muito ágil, e a própria pessoa não Com tem avanços e noção. retrocessos, imagino. Sim, Um dia dá claro. uma flor, outro dia dá Claro. uma... E a pessoa não percebe que está neste jogo, não percebe. Percebemos já que o tempo passou. E já vão anos, muitos já anos, estão não claro. sei quantos. E olhamos para trás e o que é que eu fiz à minha vida em 3 anos? Eu perdi a minha identidade porque deixei de me identificar como pessoa, continuei a trabalhar porque tinha que trabalhar, a criar um filho porque eu tenho e porque é aquilo que me faz ter a força de continuar, mas eu já não estou aqui, eu já não tenho nada por esta pessoa que está comigo. Então há que pensar o que é que vou fazer a seguir. E eu acordei no dia que acordei na universidade. E disse, ok, estou levando uma votada, o que é que vou fazer a seguir? Pois. E eu fui o passo seguinte. De muita. Mas foi sobretudo violência psicológica ou física? Porque eu não aceitei a violência doméstica, eu reagi à violência doméstica. Violência doméstica no sentido A físico. violência física eu reagi a Ok. ela. É A psicológico. primeira vez que recebi uma bofetada não contava com ela. A segunda vez disse, ok, essa não vai no pulso se me acertar. Posso ir toda a partida para o hospital, mas tu também não vais inteiro. Aí temos capacidade para reagir. Nós temos a tendência, eu digo nós, quem está de fora, provavelmente, a achar que a violência física é sempre mais grave que a violência psicológica. E há pouco a Sónia estava-me a dizer, porque deixa marcas visíveis, mas as marcas não quer dizer que sejam mais profundas que as marcas. Não, a violência psicológica É, é acho que a muito psicológica marcante, deixa mais muito marcas. marcante. Porque Que pode tipo bastar. de problemas a nível psicológico surgem de Temos violência problemas psicológica? de autoestima, temos problemas de ataques de pânico, temos Sim, isso na vítima, mas o agressor, o que alega para que tipo de rebaixar, frase é para que ele diz? violentar Isto o... pode parecer um bocado mal dizer, mas Então eles pronto, dizem, é um esqueça a bocadinho minha- forte. Não, eu dizia que é nível, São seja a coisas nível... sempre muito fortes. Não, mas eu dizia Palavras nas baixas. dimensões da vida do ser humano, não é? Sim. Geralmente esse tipo de violência psicológica recai sobre as características individuais Sobre do outro tudo, ou ou seja, sobre tudo. o papel que o outro Não, deve sobre ter tudo. ou sobre... Recai sobre quase todo o elo de rede de segurança que esta Pois, pessoa é tem. isso. Ou seja, sobre ela individualmente, rebaixando-a com números muito feios Claro. e com coisas que eu já ouvi e certamente também ouviu, não é metade delas, umas diferentes, outras que Pronto. deitam abaixo uma autoestima de qualquer um de nós e o autoconceito e a autovalorização. Calúnia, etc. não é? E depois temos o afastamento social, que a pessoa não pode falar com ninguém, não pode ter ok. amigos, não gosta da família, por isso não vai estar muito em contacto com a família e aqui vai detonando a rede social de Isola, suporte que esta pessoa isolando. tem. E o que acontece? A pessoa vai só ter esta pessoa como amigo porque ele detonou toda a área. Depois há a parte também do trabalhar, que muitas vezes acontece, não quer que a pessoa trabalhe porque tu queres é arranjar outros homens, tu andas metida com isto e com aquilo, tudo isto. no local de trabalho. Ok, tudo era isso este que tipo de faz. coisas. Vai detonando todas estas pequenas Todas áreas as que são dimensões, a a vida da profissional, a pessoa. relacional. E como dizia, eu não sei se o nome Carla. como dizia a Carla, um dia a Carla acorda e diz: o que é que aconteceu à minha vida? Não tenho amigos, não falo com a família, trabalho, mas sou controlada. Muitos deles têm GPS nos telemóveis, têm gravadores no carro para saber com quem é que a pessoa vai dentro do Não há carro a privacidade, falar. não é? A privacidade Ou seja, perde-se completamente. não, esta pessoa acaba por
viver em função do que aquela outra pessoa quer, e daí o esquecimento e a transparência que esta pessoa deixa de Vivemos em ter. função de uma rotina Seja- que nos foi estipulada, ou que nos foi pré-definida e nós nem temos fé, que ela nos foi assim. Uma violência dada, quase simbólica em que nós inicialmente. fazemos a saída da casa para o emprego, ou vamos levar a criança à escola, se vamos para o emprego e temos aquela rotina ali perfeitamente definida. E não podem quebrar. E depois temos uma outra rotina que é a aparência social que convém manter em relação à família, quando há eventos em que nós ainda temos que aparecer como um casal. E então nós somos obrigados a aparecer nesses eventos sociais, somos obrigados a aparecer nessas festas, porque não podemos deixar de parecer a família feliz, e mantemos essa fachada durante algum tempo. Enquanto conseguimos, nós mantemos essa fachada plena. Porquê? Porque aí nós não nos estamos a culpar. Somos nós que temos culpa, somos nós que estamos erradas, e tu é que tens que mudar. Não sabes como, mas tu é que estás errada. Porque nós temos o eterno hábito de somos nós sempre as culpadas. Não percebemos que do lado lá é que nos estão a fazer passar essa mensagem. E até que chegamos a esse ponto, É difícil. há uma caminhada. que se vai fazer. Eu acho que as mulheres amam demais, não é? Há mulheres que têm muita tendência para amar demais, não é? E para desculpar exatamente estas atitudes. Pergunto, este comportamento do amar demais é igual a um padrão para o agressor masculino e feminino comum, ou há aqui comportamentos, digamos, tipificados, não é? Diferenciados Em termos de género. em termos de Em género? termos de género, é assim, obviamente que há uma coisa importante que é, tal como a mulher sofre, o homem também. Eu também já tive vítimas masculinas e é preciso perceber que eles também amam. E que o problema é que, obviamente, normalmente a violência, quando o agressor é feminino, é muito psicológica, não é tão física. Podendo ser, elas também batem. Mas, obviamente, que quando é o agressor masculino, se calhar a violência física muitas vezes é grande, mas a psicológica também. Ou seja, como eu costumo dizer, depende muito daqui. Não existe um padrão, depende da relação destas duas pessoas, depende de quem é este homem, de quem é esta mulher. Ou seja, depende do tipo de relação que se estabeleceu desde sempre. Isto aqui vai determinar muitas vezes o padrão da escalada de violência neste caso. Cada caso é um caso. Agora, é preciso frisar que este homem também sofre quando é vítima. E eles têm O também... afeto acaba por ser, digamos, ali, não é? Um fator comum, quer dizer, o afeto excessivo, a tendência para desculpar. Mas isso não é? depois também é o julgo que é feito pelo agressor, que leva a vítima a ter esta carência, a ter esta necessidade de afeto. Ou seja, não quer dizer que seja um padrão da pessoa. Isso pode não ser um padrão. Não, Quer dizer, ou quando eu seja, digo amor é entre aspas. Isto pode não ser um padrão. Eu posso dizer que o meu ex-marido era um ciumento inveterável. E tornou-se um ciumento antigo. Aquilo era uma doença, ou seja, eu passei a ser um objeto, não passei a ser uma pessoa. A dada altura eu vi-me como um objeto que ele achava que podia usar da forma que quisesse. E quando nós começamos a perceber o que realmente está a acontecer, nós aí nós inicialmente achamos que, isso eu que estou a ver mal, eu vou desvalorizar, e vamos desvalorizando até que percebemos as coisas. Quando percebemos que já não somos nada, já só somos um objeto, e somos vistas como um objeto, então acabou tudo. E aí já não dá a fazer. eu ia só... Até porque tudo se foi perdido, entretanto. Tudo se perdeu. E isto é um discurso que depois não depende do género, ou seja, depende da relação. E há a contar com os homens... Não há pessoas, não é? É isso, como em todo tipo de violência. E depois há que pensar que aquele homem que bate à porta, que são poucos, ainda tem um tabu suficiente de ouvir dizer um homem que leva de uma mulher. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Os homens têm esse problema. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Existem, normalmente dizem mas as mulheres as queixas maioritariamente são mulheres, claro, são, mas também temos de ter em conta que o homem não se sente à vontade para fazer queixa. Eu lembro-me que a primeira vez que atendi uma vítima de violência doméstica que era homem, a primeira coisa que ele me perguntou foi: mas já atendeu algum homem antes? A necessidade que esta pessoa precisava de Legitimar saber, a porque atitude. não sou eu o único homem que se deixa levar por uma mulher. Não é? E imagine este homem dirigir-se à polícia e dizer: a minha mulher bate-me. É um fator muito individual, não é? Aqui os mitos novamente. Eu imagino que o silêncio aí ainda Eu acho que continua o a ser silêncio muito nível gritante. masculino Nós não é temos a muito noção de maior. quantos. Era isso que eu ia dizer. Portanto, Porque a nível precisamente masculino haverá muito mais vítimas do que aquelas que realmente
se queixam precisamente por motivos sociais. Sim, mas o problema é que também somos um país, em termos de cultura, o Sim, homem sim, existe. exatamente. O homem é o chefe da casa, o homem, ou seja, ainda existe muito esta cultura do homem manda na mulher. Por isso é que as vítimas muitas vezes são A maioritáriamente esse nível nós vemos algumas mudanças, bastantes, Sim, mas sim. ainda somos, Em ainda algumas somos. partes do país ainda é problemático. Claro que sim. Mas aí há algo muito preocupante para todos, que é o facto da violência começar no namoro, muitas vezes. É algo extremamente importante, no pior sentido, porque de facto, quando se começa uma relação que ainda não existe um vínculo, digamos assim, formal, num casamento ou numa união de facto, mas que já existe essa permissão à violência, Já existe quando os nossos jovens já têm acesso a um conhecimento, a meios de comunicação social, ainda assim é uma realidade. É uma realidade, mas nós fazemos algumas ações de sensibilização. Eu lembro-me do meio que fiz, porque não achei piada no sentido positivo, mas achei no sentido triste, em que se falava sobre a violência no namoro e no caso de uma traição. É justificável que o namorado tenha um ato violento, e dizia uma das presentes, uma rapariga, que devia ter 14, 15 anos, estavam turmas do 8º, e diz-me ela, sobre a traição é normal levar uma chapada. E aí nós pensamos, isto é o que uma criança, um jovem pensa, que é um comportamento normativo. É que se eu trair, eu vou levar uma chapada. E eu pensei, bem, das duas, uma, se calhar ou ela já levou a chapada, ou se calhar deu ela a chapada. Ou seja, numa das situações aqui. E o que é importante aqui é sensibilizar estes jovens de que não é normal que haja uma traição e que haja uma chapada. É normal que na traição haja uma ruptura da relação. Porque, houve aqui uma falta de confiança, uma quebra da confiança. Não é normal que haja a violência não se justifica. Por isso nós agora trabalha-se muito sobre a questão da violência no namoro. E é importante porque os jovens continuam a aceitar muito isto e acham muito normal que ele tenha ciúmes, e que me fala, o seu marido era um ciúme e que se tornou um ciúme doentio. E elas falam, é normal que ele não queira que eu fale com este amigo ou com aquele. Porque ter ciúmes é gostar de mim. Sim. Se calhar até Como é lisonjeadas Sim, e ficam, porque ele gosta muito de mim. E depois eu lembro Quem é que nos ensina a gostar de Eu nós sou próprios? suspeita, já não acredito no ciúme. Não, O ciúme é uma doença, ok? mas quer dizer, Sintomaticamente já é não, mas doença. o ciúme nunca será uma demonstração de amor. O ciúme é E uma doença, é uma questão de É no possessão. mínimo uma demonstração É de querer ser- insegurança. exatamente. De insegurança. O importante Quem é aqui falta é de ciúme é insegurança e é sentimento de E o importante é posse. transmitir-lhes isso aos jovens, que o ciúme não quer dizer que ele goste mais de ti. Quer dizer sim que aqui há uma coisa que já não está bem nesta Vocês relação. depois vejam as Comunicação já campanhas não no está site ótima. da PAP. Nós aqui podemos ver, se quiserem, daqui a um bocadinho, mas tem uma campanha muito interessante que diz: quem não te respeita não te merece, ou qualquer coisa assim, É aos jovens. jovens. Esta mensagem que se tenta passar, ou seja, Também tem uma sobre a violência sexual, que nós não estamos aqui ainda a falar Sim. muito, pronto, que pode ou não estar relacionada com o namoro. está relacionada com o namoro, Mas está geralmente relacionada com a relacionada violência com a vida, doméstica também, exatamente. sim. Também tem aquele vídeo muito interessante que é o não. Quando Diz disser não, para, ou qualquer coisa Sim, assim. tem a ver com a portanto, violação também, com a violência sexual. existem imensas campanhas que eu acho que é pena não vermos mais por aí as campanhas nas nossas televisões, porque são muito bem conseguidas, demoram 2, 3 segundos e têm um grande impacto sobre quem as vê. Pois, mas às vezes é pensar o problema, nós pensamos de onde vem esta ideia de que a traição justifica um estado e de que o ciúme é sinal de amor. De onde é que surge esta ideia? Porque o importante é trabalhar aqui. Onde é que foram buscar estas ideias? Como é que nós estamos a transmitir? não é? É uma herança nós estamos a cultural transmitir muito isto forte, aos não é? nossos filhos? Ou seja, como é que transmitimos esta mensagem? Não se pode permitir isto. Não se pode permitir que a violência seja um ato tido como um ato de resposta, um comportamento de resposta. E a violência não pode ser um comportamento de resposta. Não, pelo menos não deveria, não é? E quando se fazem essas campanhas, por exemplo, como disse, relativamente às ações de sensibilização para os jovens e a focar precisamente essa violência no namoro, qual é o feedback desses jovens? Aceitam? Não aceitam? Os
os jovens é complicado perceber muito bem, às vezes, a apreensão que eles estão a fazer ou não. Ou seja, eu lembro-me de dizer, muitas vezes eles sorriem com as situações e aqui neste caso muitas vezes funciona muito bem relatos vivos de vítimas, ou seja, relatos reais da Aconteceu vítima. comigo, não é nada com a primeira voz, não é? Como Sim. temos um testemunho. Porque aí choca muito um jovem ver alguém real, que existe, não é? Isto não é só na televisão, não é só ela que está a falar, só que também temos que ver que nem toda a vítima quer falar. Nem toda a pessoa que foi vítima quer dar a sua voz e quer passar por isto, ou quer relembrar isto. A vítima passa por tribunais, passa pela polícia, muitas vezes é mal atendida, muitas vezes é maltratada, tem um processo moroso, tem que contar a história dela não sei quantas vezes, tem que se lembrar dos palavrões que ele disse, porque a polícia obriga a dizer os palavrões que ele disse. E muitas vezes esta mente já nem sequer queria se lembrar destes nomes todos, não é? Ou seja, aí a vítima muitas vezes diz, não, agora não quero ir agora relatar isto a ninguém. Mas é importante agora, se eles retêm a informação quando é dado, retêm alguma, sim. Mas são jovens, estão num processo de criação em que muita criatividade, muita questão de personalidade, de identidade, ou seja, é tudo aqui um processo muito difícil de lhes passar a informação. Mas é importante perceber sempre que nestas sessões há sempre alguma menina ou algum menino que se nota no olhar que, ok, eu já passei por isto, baixa os olhos, identifica-se. Quando se fala muito depois na violência doméstica, nota-se também que muitos vivem isso em casa. Nota-se quando eles começam a ficar mais reservados, ou começa a baixar o olhar, ou começa a abanar a perna, nota-se também muito isto. Agora, é claro que funciona porque fazendo massivamente, e é como eu digo, em poucas pessoas, mas vamos fazendo aqui uma raiz, aqui outra, e tentando que isto não evolua, mas evolui já, e continua a evoluir. O problema é esse, não é? Senão não teríamos continuamente casos de violência. Essa questão seja a violência no namoro, seja entre os casais, seja entre membros da família, obviamente estão sempre por trás questões culturais. Como é que nós tradicionalmente temos tendência a criar as nossas crianças para gostarem delas próprias e para não se deixarem pisar? Pois, é uma grande questão, não é? Porque é aquele equilíbrio entre não ser egocêntrico e ao mesmo tempo ser... Mas também gostar de nós próprios. Nós não sei se é uma boa reflexão, porque eu penso que isto tem tudo a ver com a violência, não é? Eu só permito que seja eu aí gostava de dizer que há muitas mulheres que têm este crescimento e que gostam de si e que depois se dão conta de estar num jogo destes. Ou seja, nós temos que ver que ninguém está imune, é isso que ninguém está imune. Eu conheço muitas pessoas que às vezes diziam eu não percebo estas mulheres, porque é que se deixam estar? Não, isto é o que nós temos que dar aqui, tirar o chapéu ao agressor, porque ele é ágil, porque seja ele agressor ou agressora. Muito sedutor, e claro, e ele sabe fazer as coisas. Nós estamos a falar de alguém que não sabe o que está a fazer. Mas também pode ganhar muito medo. Também pode ganhar muito medo. Ou seja, O passo a seguir, quando nós o enfrentamos, ele torna-se incrível. porque não está à espera. Porque não está à espera. É o inesperado, resposta. não é? Agora, é Quando é surpreendido, cuidado. Pode ser um bebê muito pequenino. porque não percebe que isto Porque não podia percebe que a acontecer. coisa podia acontecer. Isso, também posso dar o meu testemunho de uma pessoa relacionada, entre aspas, com o meu trabalho. Pronto, eu trabalho na área da pobreza e da exclusão, mas não tem necessariamente a ver com isso, porque é uma coisa que se deve dizer, em todas as classes sociais, em todos os géneros, em todas as situações, existem pessoas de boa e má índole, e não é a situação social que justifica tudo. Tem tudo a ver com aquelas duas pessoas. Mas o que acontece é que havia uma relação de confiança entre um profissional e uma pessoa. E a determinada hora, essa pessoa começou a ter comportamentos de perseguição, de obsessão, quase pela minha pessoa, etc. Eu cheguei a um ponto que tive que ir à polícia, porque também temia. Claro, eu estacionava o meu carro e encontrava papéis agarrados ao carro e pronto. E comecei a temer por isso, até o dia que disse, bem, já que ninguém faz nada, vou fazer eu. E fui ter com a pessoa e marquei um sítio num café com a pessoa e enfrentei a pessoa e disse tudo o que tinha a dizer, não é? E a pessoa saiu de si, ou seja, de momento tocou-se. Com esta pessoa não está a resultar em intimidação, ou seja, a intimidação. Pois, eu vou confessar que tive medo. Eu confesso que eu
acontecer qualquer coisa ao meu filho ou a mim um dia que eu estivesse mais distraída, eu tive medo. Eu ainda tenho esse Eu tive medo e quando tive esse medo, só que eu não deixei que esse medo se apoderasse muito tempo. Não deixei, não sei se não deixei a palavra tem a certa. ver, claro. Não, porque tem isto a ver com os já contextos. pode parecer um julgamento de quem deixa, não é isso. Tem a ver com o contexto. Eu consegui, naquele momento, tive a lúcida ideia de dizer: não, eu não vou passar a vida a fugir de uma pessoa que não tenho nada a fugir. E por sorte a pessoa Eu não tenho nada a fugir. Eu vou dizer a essa pessoa que quero conversar com ela num sítio público e vou lá e vou acabar com isto. Eu acho que esta questão que a Ana pôs E é a- muito interessante. E a pessoa ainda me intimidou, ainda tentou que eu lhe desse dinheiro, coisas assim, coisas como. Eu disse: bem, assim. o que é que se passa aqui? Não me está mesmo a conhecer, comigo isso não dá. Fica a saber que eu já fiz denúncia na polícia, a partir de agora acabou. Não tinha feito porque tinha ido à polícia. E a Mas eu polícia disse: não disse, vale a pena, não vale a pena, porque é uma pessoa que Força nem tem da polícia. residência, é uma pessoa que não tem um lugar para viver, portanto, nós nem sequer podemos mandar uma carta a intimidá-la, portanto. Pois não é fácil. Eu disse: ok, então vou eu ter com ela e vou resolver. Claro. Mas atenção, porque isto não é julgar quem não fez isto, Sim, ok? sim, Eu só sim. estou a dizer porque o medo é a pior coisa. Eu senti medo. E foi uma coisa que nunca ninguém me violentou fisicamente, nunca fez mal ao meu Sim, mas filho, havia o nunca- receio de haver esse Mas eu género. fiquei, porque foi a primeira vez na minha vida que eu senti insegurança de sair de casa, Claro. quando me tocavam a campainha, eu imaginei: será que é aquele doido? Ansiedade, Ou seja, Um o desconforto pior muito sentimento grande. que se pode ter é o medo. Estás Um a aprender. desconforto. É o medo. Com Nós medo. podemos ter todos, eu acho que o medo é o que eu mais peço é que nunca volte a ter medo de nada, porque ter medo É complicado. é muito mau. Sim, aprendemos a viver eu acho com que isso. esta questão que a Ana pôs é muito interessante e pergunto-me se, digamos, a perda ou como é que eu ia dizer, não é bem a perda de identidade, é a flexibilização, a cedência do meu eu, Uhum. não é? Pode, de alguma forma, despertar no outro, não é? Portanto, a falta de, digamos, de consideração ou de amor próprio, não é? Pode despertar exatamente essa ideia de violência, não é? Quer dizer, eu cedo um bocadinho e ele percebe, pode Isso avançar. não, como eu diria, não é uma condição Não é? sine qua non. Não? Não é uma causa e efeito. Não é. Ou seja, isto tudo depende dos casos. Ou seja, é claro que se eu sou mais frágil e se me diminui, eu posso me estar a colocar numa margem mais fácil de ser vítima de qualquer tipo de crime, não é? Mas não é uma regra para a violência doméstica. E como dizia também Ana, é claro que o medo é muito mau, não é? E o confrontar funciona com alguns, com outros não. Exatamente. Existem muitos agressores que se confrontarem, então a violência ainda vai escalar mais. E falamos de casos de morte. Ou seja, existem mulheres que têm casas-abrigo, mudam de residências, mudam tudo, e eles continuam em busca destas pessoas anos e anos e anos O e que anos. é que está por trás desses comportamentos, digamos, obsessivos? Eu gostava não é? também de saber. Eu gostava também. Talvez Não, é assim. porque a PAV recebe as vítimas e não os agressores. Nós não atendemos é? agressores, não, mas é assim, em termos de agressores, o que é que se pode falar? Existem vários estudos, não é? Agora, é assim, não existe nada que nos diga tem isto, ora bem, esta pessoa aqui vai ser um agressor. Não, ou seja, isto tem a ver com contextos, tem a ver com personalidades, tem a ver com desenvolvimentos. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas esta pessoa o pai batia na mãe, podia ter batido, podia não ter batido, pode ter sido uma pessoa que passou por... Há uma incidência de, digamos, Neste do caso. agredido ser agressora. Não é, mas Não. não é justificativo, ou Não. seja, há uma incidência, mas não é significativa, digo, não significa que todos os agressores tenham que ter sido vítimas. Muitas pessoas que foram vítimas secundárias e principais, no caso de filhos, que viram esta violência, nunca vão ser violentos, nem nunca foram. E muitos outros o serão, ou seja, isto depois tudo depende aqui de um contexto e da forma como este jovem que vive esta situação vai processar esta informação, não é? Por isso é que nós muitas vezes dizemos às mães que é importante que também tragam ao filho, que haja um apoio emocional ao filho para perceber o que é que está a passar, porque depende muito como é que esta criança está a percepcionar aqui a situação. Ou seja, fomos crianças de 14, 15, 16, 11, 10, ou seja, porque muitas vezes os pais dizem, mas ela não ouve porque ela está no quarto e está fechada. Não, ela ouve. Ela ouve, ela percebe, ela sabe tudo. Claro. O importante aqui é que esta criança está a processar a informação, está
conseguir, e está a partir de aqui é que é importante intervir a mãe, porque ajudar a pessoa a perceber o que se passa, não ignorar e fazer de conta que ele não percebe, porque aí esta criança sozinha vai processar ela a informação toda e vai-lhe dar o significado ou não que poderá mudar muitas atitudes no futuro dela. Okay? Ou seja, isto é tudo muito complexo. Era ótimo se houvessem respostas muito fáceis de este comportamento mais este, quer dizer que aquela pessoa é um agressor, aquele não é, só que em muitas situações a pessoa que nós conhecemos que nunca diríamos que ia ser agressor, naquela situação, naquele relacionamento com aquela pessoa, é. E não quer dizer que ele possa vir a ter outra relação e não seja agressor. Ok. Preciso perceber. Por isso é que a ideia da patologia às vezes está enganada. Às vezes é patologia. Ok, isto tudo então depende. não tem um perfil. O agressor não tem um perfil definido. Tem traços, não tem um perfil definido. Há traços comuns, uma vítima também tem traços comuns, não é? Ou seja, que advém deste jogo e como toda a escalada da violência tem traços muito comuns, escala da mesma forma, mas não existe um perfil de chapa que insta um agressor. Porque depende muito do contexto, das situações e da relação com as pessoas. Não é? E depende da vítima, depende também do comportamento da vítima, depende de tudo. Porque nós até podíamos facilmente, de ânimo leve, elencar um conjunto de sinais que nos poderia alertar. Obviamente. Sim. Só que a forma como eu interpreto os sinais é que é a questão. Porque claro, se uma pessoa fala mais alto comigo e eu acho aquilo normal, depois tudo tem a ver se com uma pessoa me chama um nome e Mas eu em desculpa-me relação aos disso. jovens, eles têm uma linguagem agora. Eles nem sabem bem o que é respeitar o outro. Eu vejo porque os meus filhos também são adolescentes e eu sou representante de pais da turma do meu filho. E era uma turma muito problemática em termos dos resultados escolares e comportamento. E, inclusive, também estavam a fazer bullying à professora de matemática. Pronto, eu tentei me envolver e conseguimos resolver estas coisas. Fizemos uma palestra sobre bullying também. E lá está, lembrei-me, quando falou dos adolescentes, eu lembrei-me desse caso, de estar numa palestra e se eles sentirem alguma coisa. O meu filho disse: não, mãe, não adiantou nada a palestra porque ninguém ouviu, ninguém deu importância. Eu fiz cartões personalizados com frases motivacionais para aumentar a autoestima deles e tudo. Mas eu sei que eu e os pais que estavam lá fizeram alguma coisa. Sim, E até lhes disse assim: vocês acham normal? Por exemplo, eu às vezes, eu estou desculpem estar a falar nesta palavra, o chamar vaca, burra, parva, estúpida e outras coisas mais que muitas vezes eles acham super chamam normal. deficientes uns aos E outros. não estão a respeitar o outro. Eles não têm essa noção. Eles têm uma dificuldade grande em colocar-se no papel do outro. Há uma dificuldade muito grande em colocar-se no papel do outro, em perceber que eu poderia ser a vítima, porque a pessoa que hoje faz o bullying amanhã pode ser vítima noutro contexto. E há esta grande dificuldade dos jovens perceberem o que é que o outro sente. Há uma dificuldade em o jovem em si em trabalhar em emoções. Nós perguntamos a um jovem o que é que gosta de fazer, o que é que gostas de ouvir música, gostas de ler, gostas disto, e a emoção não existe, ou seja, a gestão da emoção aqui está errada, daí eles chamarem esses nomes que disse todos e acham aquilo perfeitamente normal, porque não conseguem pensar na consequência de se me chamassem a mim, como é que eu me sentiria. Agora, é claro que e é como eu disse, as palestras muitas vezes isto para eles é um bocado blá blá blá. Mas eu penso que há alguma encadrador, portanto é que for, quer dizer, eu acho que fica qualquer coisa. E inclusive deu resultados, porque a diretora de turno fez uma reunião de avaliação no segundo período e até disse que as pessoas que dizem que eles estão nos anjos, quer dizer. Porque às vezes, se tocar consegue tocar em muitos, isto é boa parte dos jovens, é que eles funcionam em grupos de pares. Eles fazem uma como equipa. Se eles vão tocarmos fazer muito, os outros vão mudando o comportamento. E às vezes o que funciona fazer com eles é teatros, como diz interativo, ou seja, a palestra em si e o falar muitas vezes não funciona. Mas fazer um teatro sobre a temática, brincar com aquilo, acaba por nos motivar e por perceberem mais o espectro da questão. Agora, o bullying é um caso sério e é um caso que existe em larga medida nas escolas, quer seja em relação entre eles, ou seja em relação aos professores que me falava, e há uma dificuldade de sinalizar estes casos, há uma dificuldade de trabalhar estes casos, não porque as escolas sejam insuficientes, mas porque as escolas têm alunos em excesso, os professores têm trabalhos em excesso. Eu acho que o envolvimento dos pais é muito importante. O envolvimento dos pais nem sempre é. Os pais também não se envolvem muito. Eu fui que alertei muito aos pais também para se querem trabalhar os filhos em casa. Trabalhar os filhos um bocadinho em casa, dar-lhes tempo, atenção. Claro, sim. Hoje isso é uma questão complexa que também tem a ver, obviamente, com a violência, e estamos a falar do bullying, porque hoje em dia a família não se pode omitir do papel dela.
obviamente. É a estrutura básica da sociedade, do meu ponto de vista. Mas só que os nossos filhos bebem informação de todos os lados. Mais atentos ainda temos de estar. Não é? Eu falo pelo meu filho e colegas do meu filho. Às vezes ouço-os utilizar palavras que nunca eu diria dentro de casa, nem ele ouviu de mim. E claro que eu não vou ficar indiferente, não é? Vou fazer alguma coisa. Mas eu acredito que eles, no contexto da escola, assumem o papel da questão e em casa assumem outro. Eu costumo dizer, quando eu chego a casa, tiro os sapatos e calço uns chinelinhos e fico confortável. O meu filho chega a casa, comporta-se de acordo com o que eu espero que ele se comporte. Quando chega à escola, comporta-se de acordo com as referências que tem na escola. As referências que eu lhe dou são fundamentais para ele se relacionar na escola, obviamente, mas não são suficientes, não são tudo. E depois há a internet, há todo o conjunto de publicidade, há imensa coisa. E nós hoje temos que viver com essa realidade. Agora, o trabalho em conjunto é fundamental. Mas a verdade é que as famílias nucleares cada vez estão mais reduzidas. Portanto, nós temos famílias muito, antigamente era muito núcleo familiar, amparar o jovem, e agora não é assim. Nós sabemos a quantidade de tempo que as pessoas não dispõem, que é substituído por bens materiais, por bens tecnológicos, que muitas vezes incorrem situações de comunicação. Isso que faz com os seus filhos, fantástico, não é? Mas a verdade é que muitas vezes muitos pais demitem-se desse papel, porque entretanto é melhor estar agora sossegado e calado e quieto, embora esteja a beber violência sobre violência, daqueles jogos que são de figuras super esquinadas, tudo que pode alterar a mente daqueles rapazes e raparigas, não é? E portanto é aí que eu acho que a família se está a diluir de uma forma pouco saudável. Portanto, já o facto de estar a diluir já não é saudável, mas de qualquer das maneiras eu acho que o fator comunicação é o que nós estamos a ficar com o polegar cada vez, ele já ocupa uma grande parte do cérebro, mas eu outro dia dizia isto, eu acho que a próxima terapia que vai haver é o contacto ocular, porque interpessoal, porque nós... Eu faço o organograma da violência nas crianças, mas o que acontece é que as próprias crianças, isto a respeito também dessa questão da informação que vem de outros sítios, já ouço alguns pais dizerem: no outro dia eu disse, olha, que se tu não te sentas, eu vou-te fazer isto. Não, porque agora há uma lei que não nos pode, vocês não nos podem... É verdade. Ou seja... Eles têm conhecimento dessas coisas, mas aproveitam-se um bocadinho da situação. Ou seja, pronto, é a consciência também das mudanças que têm ocorrido e que poderão ser utilizadas para bem de todos se tivermos essa inteligência emocional. O problema é que a par desses direitos temos de lhes lembrar sempre os deveres. Muitas vezes é porque é assim, porque é lei, porque é isto, mas esquecemos que depois temos o reverso, temos os deveres, não é? E portanto, muitas vezes eu acho que na sociedade portuguesa atualmente, a partir do momento que houve a revolução que nos devolveu a liberdade, muito bem, muito bonito, mas onde a minha liberdade acaba, onde começa a do outro. E todos nós temos direitos e deveres a nível social, a nível familiar, a nível a todos os níveis. E isso é muito, e isso aí é que está, é que todos nós, isto fugindo um bocadinho do tema, mas que se calhar está tudo interligado, no fundo tudo está interligado. Nós estamos a passar uma recessão muito grande, ninguém tem dúvida disso, mas é assim, ainda se continua a viver dos subsídios que nos vêm, de queremos fazer, só se verem os subsídios, não queremos é trabalhar, e isso até pode gerar violência doméstica. Violência mesmo, não sei, olha, uma boa pergunta. Esta fase atual esta fase atual, em termos de... Não, sim, claro. O aumento realmente... Obviamente, havendo aumento de tensão, a família está a ser muito mais pressionada, não é? As famílias sentem-se muito mais pressionadas,
existe a questão de dar de comer aos filhos, existe a questão da escola, existe a questão de tudo isto. É claro que, e tendo em conta que o desempregado é aquela pessoa que depois vai sentindo cada vez mais inútil, cada vez mais incapacitado, vai diminuindo a sua autoestima, o seu autocontrole, vai começando a deixar de conseguir gerir todas estas emoções, pode haver uma resposta ou não violenta. A resposta, ou seja, não quer dizer que seja um comportamento violento. Atenção. Ou seja, pode ocasionalmente existir um comportamento violento, sim, mas temos que parar para pensar que, obviamente, que o contexto em si, não é? Não é toda a gente que agora é desempregado vai desatar a pancada em casa. Esperemos bem que não, não é? Não seria um bom princípio. Há muitas pessoas que andam mais tensas e tudo. Obviamente. Ainda no outro dia, foi esta semana, cheguei à escola da minha filha e assisti a violência grave. Um pai foi bater no outro pai dentro do carro, ele deu a hipótese de sair e deu-lhe porrada toda. E a minha filha assistir aquilo e o próprio filho assistir. O filho dormiu do carro. O pai a levar. Pronto, é que é mesmo. Isso depois tudo tem a ver com a Este gestão das pessoas. contexto, Sim, mas não é esta justificativo. pessoas, a falta de tolerância, a falta de paciência. Mas é bom que não se justifique por aí, porque as pessoas não se podem justificar Não pode ser disso para terem justificação, não é? comportamentos violentos, ok? O que as pessoas têm de tentar fazer é obviamente que a sociedade aqui tem a sua parte de culpa, porque, ok, a pessoa fica desempregada e agora olha, coitada que não está desempregada, que inútil, não faz nada, há toda esta capacidade de mitos, não é? E a pessoa vai se sentindo cada vez pior. Mas não quer dizer que a resposta, novamente, que o comportamento de violência seja uma resposta. A pessoa tem de aprender e o comportamento ideal seria procurar ajuda para gerir todas estas emoções. Ou seja, claro que a pessoa se sente mal, não tem emprego, tudo isso, mas a violência não lhe vai arranjar o emprego, nem lhe vai substituir esta pancada que ele deu no pai, Isso provavelmente não ali... mas foi premeditado, porque o senhor tinha sido no dia anterior, foi lá de falso para bater no alto. Insultou a esposa que... Isto depois tem a ver com as escaladas Está emocionais. arrependido, mas agora tem que assumir. Isso tem muito a ver com as escaladas emocionais. As pessoas ficam em estados de stress muito graves e depois não conseguem gerir estas emoções, e o comportamento da violência é o comportamento mais fácil de extravasar, que não é o ideal. Ou seja, mas aí as pessoas têm que ter calma e têm que procurar ajuda, porque senão vamos estar a pancada em todo lado. Por causa do estacionamento, eu por acaso também quando faço com a senhora, estacionamento. não é? Ela deixa ficar a miúda na Já é conhecida pela e assim, se perturbação. ultrapassa, vem outro carro de frente e levamos com o carro, porque é uma curva, não é? E eu por acaso espero pacientemente que a senhora deixe ficar a menina. O outro senhor não é tão O paciente. senhor ultrapassou, quase batia no carro de frente. Disse à senhora que podia ter estacionado, mas lá está. A senhora também podia estacionar 2 metros à frente, que não Tinha tocava lugar. ninguém. Mas as pessoas são muito comodistas, são... Mas isso é um problema de civismo, E não é? depois houve ali trocas palavras verbais e depois a senhora fez queixa ao marido, o marido foi lá e deu uma coça, mas não pudesse nada. Bem, infelizmente é uma questão de civismo mesmo. Eu fiquei bem quando eu dia, fui trabalhar de rascos. Pois, e toda a gente assistiu àquele E cenário vou ser triste. testemunha ainda por cima. Pois, ainda por cima. Um cenário triste. Que a outra empresa Vamos voltar, se calhar, ao assunto da violência. Agora, Sim, pois, sim, não estávamos a fugir Não, muito dele. exato. Embora pareça, são mesmo exatamente. E eu já agora vou querer, mesmo porque, além Exatamente. ainda não ouvimos a Carla, mas, ou já ouvimos aos bocadinhos. Claro. Mas antes disso, porque eu acho que também é importante, a nível até social, a Carla e o Marco fazem parte, como eu já vos disse, estamos aqui, uma associação de sem-abrigos. Até que ponto violência doméstica ou não pode levar as pessoas realmente a se refugiarem no nada para fugir a essa violência, e até que ponto poderão ser ajudadas se calhar a serem aceites novamente. Nem tudo o que é sem-abrigo é drogado, ou é vagabundo, ou é desempregado, não é?
muitas deles são vítimas precisamente dessa violência doméstica e o afastamento mais natural é irem para a rua. É assim, por acaso eu tive a oportunidade de trabalhar com sem-abrigo, com a AMI, no Centro de Porta Amiga do Porto, em regime de voluntariado, e trabalhei com populações sem-abrigo. E obviamente que é irónico dizer que são drogados, não são drogados. Mas é um mito, é mais um dos mitos que existe realmente a nível social. Podem existir toxicodependientes, podem existir prostitutas, podem existir pessoas que não existiam, e se estava a ver agora muito, pessoas de classe média que estão a ficar em situações de sem-abrigo. Ou seja, ali sim apanhamos um leque variadíssimo de pessoas. E pessoas de todos os termos de habilitações sociais, e pessoas licenciadas que dormem na rua. Encontrei pessoas e conheci pessoas Mas pode ser uma escolha fenomenais. de vida também. Sim, Não sei se pode ser. Isso pode ser uma escolha de vida, mas Se bem que como é muito complicado. É, Ninguém sim, escolhe o propriamente, nada. sim. Escolhem o nada quando não se apresentam alternativas. Exato. É um bocado Quando a alternativa a não falta de respostas sociais para levar a esta escolha de vida. É um bocado por aí, ou seja, ele Mas não é uma escolha, é uma viver- escolha forçada às vezes. Ele não escolhe É uma uma condicionante daquilo de viver na rua. Agora, eu falo disso porque há muitos casos de pessoas que se vê na televisão que dizem aquele senhor foi viver para a rua porque queria, até tinha dinheiro, mas decidiu afastar-se da família. Aí estamos a falar de coisas diferentes, estamos a falar provavelmente de algum tipo de patologia, estamos a falar de alguém com pontualmente uma pessoa pontual, não é? Os sem-abrigo em geral, ou seja, são pessoas cujas respostas sociais não funcionaram, não é? E que depois muitas das vezes acabam por querer estar naquela situação porque estão fartos de ser enviados para todo o tipo de sítios e não têm respostas sociais. Muitas vezes as pessoas respostas são vão... Não tem Pois, e contam a história de vida deles a todos os assistentes sociais, e contam a mais um, e vão pedir comida ali, e vão pedir comida lá, e depois não têm comida, são maltratados. Ou seja, estas pessoas também têm aqui um estigma com Perdem a a exclusão dignidade. social é muito forte para eles, e existem pessoas que eu trabalhei com alguns, eu lembro-me de alguns que gostava particular, que trabalhei mais em terapias de grupo, ou seja, tive uma proximidade maior. E era engraçado porque se as pessoas estivessem ao trabalho de conhecer, são pessoas fenomenais, fantásticas, pessoas com capacidades enormes de escrita, de leitura, de toda, ou seja, essa ideia de que eles são os analfabetos e que não sabem, é errada. Isto são pessoas como nós, tal como no caso da violência, que tiveram um percurso que infelizmente levou a isto. Que infelizmente eles não gostam de estar onde, eles não gostam de pedir comida e nem gostam que no Natal os venham filmar, os coitadinhos vão comer. Não, eles não são nós bonecos do circo, nem e são... convém dizer, estamos a falar de violência extrema. Claro. Estamos a falar de violência extrema quando uma pessoa fica privada, seja aparentemente voluntariamente ou não, que se esteja na rua. A verdade é que houve um conjunto de circunstâncias ou de situações que lançaram aquela pessoa naquela situação. E a questão é esta: as respostas que existem são poucas, até podem ser muitas em números, mas são poucas ao nível da profundidade da eficiência que fazem, embora tudo o que exista é útil e necessário e fundamental para estas pessoas, entenda-se, e é bom. E se não é melhor é porque não existem recursos para que sejam respostas melhores. Mas a verdade é que, mais uma vez, a questão do tempo, quer por parte deles, quer por parte de quem está a tentar ajudar, porque se uma pessoa entra na rua, vocês sabem melhor que eu, com certeza, mas eu também já trabalho há muitos anos, já estou há 10 anos na área da luta contra a pobreza e trabalhei muito com sem-abrigo. E alguns deles diziam-me, uma coisa é esta, se eu vou hoje para a rua e no máximo amanhã tenho alguém a tentar ajudar-me, eu posso agarrar um projeto de vida se for um projeto que eu consiga. Se só passado um ano é que vêm ter comigo, ou que eu sei onde é que posso ir, eu já perdi as minhas referências e já não consigo perceber porque é que aquilo vai ser bom para mim. Claro, há uma degradação. O ser humano é um ser humano que tem uma capacidade de adaptação extraordinária, como todos os seres vivos, inclusive as plantas. Nós metamorfoseamos-nos para sobreviver. E o ser humano não é diferente. Se calhar é dos seres maiores capacidades que têm de sobrevivência em situações mais adversas. E de facto, quando a determinada altura eles dizem eu prefiro estar aqui,
não é porque estão irracionais ou não é porque não querem ter uma vida diferente, é porque não veem que as alternativas que lhes estão a dar não veem ou não sentam ou não concordam e porque continuam a ser cidadãos e continuam a ter direito pelo menos à sua palavra e a dizer o que querem para eles. Claro. Não é? Permita-me discordar aqui. Eu sou da opinião e permita-me também aqui da situação do não gosto nada disto, mas sem abrigo. Pois, eles estão em situação de sem-abrigo, não são sem-abrigo, não é uma característica, claro. Nós, no grupo e no nosso meio, nós não os tratamos como sem-abrigo. Pois, eu Tratamos também não. amigos da rua. Claro. Isto porque nós continuamos a ser pessoas e pessoas válidas. Exatamente. Independentemente do tempo em que lá estão ou estão neste tipo de condição. Contrariamente a aquilo. Não sei se pode falar um bocadinho mais alto, peço desculpa. O meu ponto de discordia neste sentido. Independentemente do tempo em que estão nesta situação, eu sou da opinião de que as pessoas são racionais. Cabe-nos a nós que temos fantasmas e que estamos minimamente estáveis, de nos criar incentivo a que sejam reintegrados e que criemos também condições. Isso eu concordo. Que, digamos, a própria sociedade também os consiga reintegrar. É a nossa responsabilidade também, obviamente. Isso eu concordo. Não é bem aquela filosofia que já estão ali ao Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que o testemunho que eu tenho deles, e que até certo ponto concordo, é quando uma pessoa, por A mais B mais C, não importa porquê, teve necessidade de ir dormir ao relento, quanto mais tempo tiver nessa situação sem o apoio da nossa parte, pior é para depois a pessoa, tal como estas vítimas de violência demoram. Foi nesse sentido. Foi só nesse sentido, pelo amor de Deus. Mal de nós, enquanto associações, enquanto sociedade, nos demitirmos de. Claro. Por amor de Deus. Nunca me interprete isso, porque não foi mesmo isso que eu digo. Concordo plenamente. Já agora fica aqui a divulgação. Estamos aqui. Essa é a segunda parte do estamos aqui. Digamos, é precisamente fazer a sugestão. Não muito em conjunto, mas individualmente. Sem abrigo, sem abrigo. E por isso é que nós andamos na rua precisamente a fazer uma triagem das pessoas que mais facilmente poderão ser entregadas. A lógica que isto envolve muita coisa. Mas é por aí, não é? Cada caso é um caso. E tem que ser visto como um caso particular e singular. E requer também algumas respostas também da nossa parte, que não podemos ser nós a delas. Teremos que pedir também respostas a alguém. Exatamente. E pronto, parte. Tem que ser um trabalho também, talvez, em rede, mas verdadeiro, não é? Não é aquele trabalho só que às vezes é difícil. Chama-se Estamos Aqui, a associação. É uma associação. E existem desde quando? Outubro de 2010. Que bom. Então são quase recém-nascidos. É isso. Viemos de instituições. Parabéns. Eu falo também, eu há 16 anos quando tive a voluntariado junto sem livro numa outra instituição e que reparei, ou quis reparar, talvez seja melhor o termo, em que por trás da associação, dessa instituição, havia um máquina de fazer dinheiro. Pois. A qual eu nunca atuava e como tal é Foi o que fez salvar. foi. Eu estava a É menos tempo. importante. Pois. É muito importante. É a prova de que nós, sociedade, cidadãos em geral, quando temos consciência também da nossa responsabilidade sobre os outros, não é? Podemos fazer alguma coisa quando nos juntamos e quando temos um objetivo comum e valores comuns, não é? E tudo o que diz respeito aos outros diz respeito a nós. Há limites, obviamente, em termos de... Quando nós falamos na denúncia de um crime, obviamente que se eu ouvir o meu vizinho a ser violentado, eu até... Foi como disse, não sei até que ponto é que devia perguntar, vai ser bom eu ir fazer? Não, mas eu como cidadão eu tenho que fazer. Tem que fazer. E isto é o que eu acho. E depois logo se vê Como cidadão, se existe responsabilidades de quem e quem as como deverá cidadão assumir. tem de fazer. Eu não me posso demitir Não. de ver os outros a sofrer e não fazer. O importante é que, como cidadão, que o façam, que denunciem. É a questão que eu disse que nós ouvimos a vítima, nós como instituição não o fazemos, ou seja, porque vamos Exatamente. mais além. Não é? É Obviamente. diferente. Agora, eu se calhar se estiver em casa e ouvir, pronto,
se calhar depois vou pensar que vai acontecer alguma coisa, porque já ouvi muitos relatos, não é? Mas é óbvio que tem que se denunciar, é óbvio que nós apelamos a que as pessoas denunciem esses Mas é crimes. difícil denunciarmos quando temos perante uma situação em que nós sabemos perfeitamente que há uma pessoa que é vítima de violência doméstica e que olhamos para o seio familiar e vimos duas crianças naquela família. E que eu penso assim, eu sei porque já passei por lá, quando passa, o que é que vai acontecer àquelas duas crianças? O que é bom para aquelas crianças? O meu filho eu também já tive de pensar, antes de me queixar, o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer ao meu filho. E, portanto, é difícil ser eu a fazer uma queixa de uma situação que eu sei que existe, que está lá, que está ali à minha frente, que é uma pessoa que precisa da minha ajuda, tem 2 filhos, mas que eu sei que se eu for fazer a queixa, eu corro o risco de que aquelas 2 crianças ainda percam mais, porque vão perder a mãe e vão para uma instituição. E agora, quem sou eu para avaliar quem é que perde mais ou menos? Isso é complicado. Eu entendo esse prisma, mas é assim, quando existe a queixa, não, a denúncia, ou seja, quando faz uma denúncia, não é uma queixa, existe uma averiguação, não é? E existe muito essa temática das crianças, existe muito o problema muito medo da CPCJ, existe sempre, aliás, existem muitas mães que nos ligam a perguntar, eu recebi uma carta da CPCJ, de proteção de nós, o que é que me vai acontecer? E é preciso perceber que a Comissão não tira os filhos a ninguém. Desculpa, mas também não faz muita coisa. Eu passei por lá, eu fui vítima de violência, mas o meu filho também foi violentado pelo pai. Eu tive que ir à CPCJ. E eu confesso que não foi uma boa experiência. Só foi gratificante. Hoje olho para ela como gratificante pelo contacto que tive com outras mulheres, com outros filhos lá. Ok? Foi gratificante nesse aspecto. Hoje olho para aquilo como algo gratificante. Na altura não tive essa capacidade. Hoje tenho essa capacidade, ou entretanto ganhei essa capacidade para olhar desta forma, mas eu percebo claramente que eles não fizeram nada. Se não fosse eu pôr pés ao caminho e ter meios para fazer alguma coisa, eles não faziam Carla, muito. o que está a tentar dizer é que, sendo que foi mais marcante para as tuas crianças ficar afastada de si e do pai... Não ficaram afastados de mim. Do que estar em contato com a violência. A CPCJ foi por causa da violência. A CPCJ foi por causa da violência, foi para avaliarem o grau de violência que existiu ali na situação. Mas o meu filho nunca me foi retirado. Nunca foi posta como estava a dizer, por exemplo. Agora, aquilo que eu denoto é que, no fundo, eles não fizeram nada. Se não fosse eu para o terreno trabalhar e levar o meu filho a psicólogos e tratar da situação imediata, desde o dia da agressão até que me chamaram ao CPCJ, passou quase meio ano. Ou seja, em meio ano eu fiz muito trabalho com o meu filho num psicólogo. E se eu não o faço, eu imagino a quantidade de crianças que estão à espera de 6 meses para serem vistos pelo psicólogo. Nestes 6 meses, a criança cai. E depois há uma questão, que foi o que eu disse há pouco, que é, por exemplo, há um pai que é alcoólico, que é violento, e tiram as crianças para proteger a partir das crianças, só que lá está, não se está a trabalhar o agressor, está-se a retirar as crianças do perigo, mas o perigo continua lá. E as crianças vão para uma instituição, ficam privados da mãe, que não é agressora, porque a mãe não está institucionalizada, neste caso que eu me estou a lembrar, não só. E aqui também é violento, embora, lá está, até onde é que se mede o impacto para a criança, não é? Acho que é importante salvaguardar essa ideia de que a CPCJ retira as crianças. Eu sei que podem acontecer casos maus, também em todo lado, mas a CPCJ funciona muito bem, existem sempre, todos nós como instituições temos sempre falhas, não é? Obviamente. Existe para defender os direitos das crianças. E a questão aqui importante é, nunca lhe iriam retirar a criança. A questão é, a CPCJ faça... nunca foi posta. Claro, aqui trata-se uma questão até em tribunal, depois perceber como é que visitas se vão concretizar ou não, se este pai é violento ou não, se há uma necessidade disso ou não, e trata-se também de ajudar a criança. Exato. E o importante aqui do papel da CPCJ, realmente, muitas das vezes, é traçar um plano de segurança com a mãe de como é que esta criança vai evoluir. Pelo menos deveria de ser esse o trabalho que deveria ter acontecido com o segundo lado. Se a agressão por exemplo, este mês, se só me chamam em outubro, eu tenho aqui um trabalho de muitos meses para fazer. Se não é feito no imediato, o que é que esta criança vai fazer durante 6 meses? Eu posso também já não ter capacidade para ajudar a criança da forma que deveria ajudar. Sim, por isso. Portanto, se eu tiver que estar à espera 6 meses que a CPCJ marque uma primeira consulta de psicologia, aquilo que eu me ponho a olhar
É o que é que eu vou fazer a esta família em que eu sei que existe uma situação de violência doméstica, em que eu olho para aquilo que tive que passar e os passos que eu tive que dar pessoalmente para tratar o meu filho e para dar um acompanhamento capaz ao meu filho, em que quando eu cheguei ao CPCJ eu já levo relatórios do psicólogo do meu filho. Voltamos à questão Repare, da o que urgência, é que de eu quando faço? se O que é que eu sinaliza uma olho para situação, de esta situar situação? logo. Eu vou não é? denunciar e durante 6 meses estas crianças não vão ter acompanhamento, então eu estou a fazer pior Não é ainda do que normal fazer. isso acontecer, ou seja, Pois. não Isto é não é condição fácil, normativa. Porque o que deveria acontecer deveria ser uma Deve ser atitude da imediato. CPCJ no imediato. Por exemplo, E não passado não sei quantos meses. Claro, normalmente quando nos surgem mães com crianças, o que se faz é o acompanhamento de ambos. Ou seja, o acompanhamento também, e se a mãe quiser que a criança seja acompanhada, ela será acompanhada. Ou seja, nós fazemos esse trabalho no imediato, não é? Ou seja, e a CPCJ, e muitas das vezes já sinalizei alguma vez a CPCJ, mas em casos diferentes, não é? Em casos de negligência ou outro tipo de maus tratos, e espero que a atuação seja imediata, não é? Agora, é assim, obviamente que também, é como eu lhe digo, acontecem situações, inúmeras situações, se calhar ao lado está uma pessoa que diz eu contatei a CPCJ e fui imediatamente, existem diferentes polos da CPCJ, não é? Uns estão mais. Se calhar nós têm mais movimento, outros menos, quer dizer. E depois depende de tudo, E é ou seja, difícil nós fazermos uma é difícil avaliação. fazer uma avaliação. Quem sou eu sim. para ir denunciar uma coisa que eu sei que do outro lado eu não tenho capacidade para assumir. O importante, se calhar, é se sente que Eu, essa por parte acaso, é... Se eu Pois, já é. sinto- Eu por se eu acaso sinto do pensava, outro eu por lado, acaso Se pensava eu sinto que do outro assim. lado aquela mulher ainda não está preparada para assumir que é vítima de violência, por muito que eu esteja a tentar ajudar, se eu desencadear uma queixa, eu posso ainda desmoronar mais. Ok? Nós sabemos que o agressor pode ainda ser mais violento quando é coagido, quando sente que alguém fez uma Sim, queixa. mas o- E aí temos um outro problema. Claro, mas aqui também Ela há tem que continuar a conviver com o agressor neste momento. Claro, obviamente, mas aqui também há Quer dizer, um outro isto é muito problema, que complicado. é esta escalada de violência pode avançar. Exatamente. Eu posso não denunciar Não é e como pode vou haver sentir, dia- quando é como vou sentir, Pois. quando vier uma ambulância tirá-la morta dentro de casa. Não, mas é que isto Como é é assim, como vou sentir? E depois há outra coisa. Mas eu compreendo o que a Carla está a polícia dizer. a mim disse-me a polícia a mim disse-me textualmente, quando eu fiz uma queixa, que estava a ser seguida pela viatura do meu ex-marido e que estava a ser abalroada por uma berma da estrada. Quando a polícia chegou à minha beira e me viu intacta, porque felizmente eu não tinha levado uma porrada, disse, ok, onde é que está a perna partida? Eu disse, amigo, ali arranjaram um cangalheiro. Eu não tenho pernas partidas, felizmente. Consegui safar-me ilesa à agressão. Agora, pelos vistos, eu já percebi que eu preciso de uma nódoa negra, de uma perna partida, de um braço quebrado, de uma bufetada bem dada e com os dedos bem marcados. Exatamente. Mas olha, para a próxima eu prometo ter-lhe uma perna partida. Mais uma vez, o que Esta é a realidade. o que a Carla está a dizer é Da esta, agressão. é de facto é que a Como é que nós vamos lei é ao meio uma dos coisa, a prática e a vida das pessoas. Isto também depende muito dos casos e eu acredito que a Carla teve aqui uma série de infortúnios com as pessoas que foi trabalhando ao longo do tempo. Porque, é assim, eu também consigo dizer que já fiz denúncias com as entidades policiais e que às vezes sou melhor atendida, outras vezes não sou. Há pessoas que são excepcionais e que têm uma formação fantástica. E há outros que não. E realmente você foi apanhando, a Carla foi apenas no caminho o pior que podia acontecer, não é? Ou seja, foi fazer reflexão das Polícias foram fantásticas. piores situações. Mas é uma realidade, existem Mas mulheres isto é que- realidade. Quer dizer, não é nenhuma. Eu Não. inicialmente achei, ok, estou num filme de terror, mas não, eu estava Não. num filme da minha vida. É uma Pois. realidade, mas aqui... A realidade era essa. Também Claro. tive a sorte de 2 polícias que foram lá a casa, bater-me à porta. Ok, as coisas como é que estão? Ok, mas isso aconteceu uma vez e ao fim de 3 ou 4 anos, portanto, nunca mais lá ninguém foi a casa. Claro, ou seja, isto às vezes Isto vai é irónico, mas é dependendo, verdade. não é? Mas é assim, a denúncia, mas a Carla também percebe que vê as coisas de um prisma completamente diferente. Vejo porque eu já passei pelas coisas e sei um bocado a mecânica delas, Claro, não é? ou seja, E, portanto, quando já olho para uma é- mulher que é vítima de violência e que eu tenho que tentar ajudar, ou que eu quero tentar ajudar, eu faço os dois mecanismos. Eu sei o que ela está a passar, sei o que ela ainda está em que fase do percurso ela está, porque eu já lá passei, e sei como é que eu vou agir a seguir. Mas Ou seja, depois se for põe-me a no lugar. pensar como é que eu vou É um agir por prisma causa das diferente. crianças, porque eu tenho os dois prismas, não é? Depois aí eu tenho que lidar com Sim, mas eu aqui realmente, eu acho que o apelo a todas as pessoas é que denunciem. Eu percebo, eu também tenho o meu cuidado quando estou com uma vítima e pergunto e falo com ela e explico a situação do que é que vai acontecer, do que é que não vai acontecer. Ou seja, mas eu acho que a denúncia que ela pode recusar, ou seja, porque quando há esta Pois, lá briga está, ela pode sempre recusar. imagina, está no seu apartamento e houve alguém que desata aos berros e você denuncia,
a polícia vem e diz, olha, denunciei este caso, ou seja, o agressor vai saber que fui eu que denunciei, se há algum problema vai-me dizer a mim, não é? Eu pensei Ou que isso seja, era uma vantagem para a vítima, lá está, mas eu Não estou é, a tomar em sim, consideração o que não acabas é, de estar a dizer, não é. atenção. Não, Só para dizer, também eu é estou de verdade. fora, Pode ainda ser mais pensei agressivo, assim, porque vai como eu tenho medo, se eu colocar, por exemplo, eu diretamente, eu vou ter, o meu medo vai aumentar exponencialmente, Mas eu- porque o agressor vai incidir Isso- ainda mais sobre mim. Claro. E se eu não me sou responsável por uma denúncia, Mas se eu há à alguém que partida, nos é- alguém está a chamar a atenção Claro. para o meu problema sem ser eu. Mas se é alguém que nos Mas é eu próximo entendo. de alguma forma, Eu sei. o agressor vai achar que nós dissemos à pessoa Claro. e pedimos para ser essa pessoa a queixar. Mas Então aqui- aí a violência sim, retorna mas sobre aqui nós também novamente. é- Isto aqui é uma bola de neve. que E é não um haverão bocado casos e casos. É isso. Há casos é e Nós importante, casos. também, se lógico. calhar, entramos Sim, nas é situação, É importante perceber que existem muitos agressores que quando a polícia chega à coisa, eles não reagem depois agressivamente. Há agressores que ficam com medo, há outros que reagem mais violentamente, ou seja, depende de agressor para agressor, depende Isso de é caso difícil para por caso. O que eu digo é, e como dizia há pouco, nós não conhecemos muito os nossos vizinhos, não há esta relação de proximidade, mas o que nós apelamos às pessoas é que denunciem os casos, porque há que denunciar, esta pessoa tem de ser punida de alguma forma. E eu percebo a situação e entendo o lado da vítima. Mas agora digo-lhe assim, tem que ser punida. Ok, mas não é punida. Legalmente são poucos os que são punidos. Eu sei, mas não vamos deixar de Eu denunciar. fui para o tribunal com uma agressão sobre o meu filho. Já nem estou a falar das minhas. Ok? O meu filho foi agredido pelo pai com um taco de golfe. Ok? As marcas estavam no corpo da criança. E ele não foi E penalizado. o meu ex-marido não foi penalizado. Ok? Ficou livre e airoso da situação. Ok? Agora digo eu assim, eu fui para o tribunal, eu fui gastar dinheiro, fui gastar tempo em tribunal, despender das minhas horas para o tribunal, tratei do meu filho que era aquilo que me importava. Ok? Mas ele não foi punido. Digamos que o facto de ser punido até nem é relevante, mas ao abrigo do processo que eu meti, ao abrigo aos olhos de quem vê aquilo que eu fiz, fulana é maluca, para que é que ela foi para o tribunal? Não, mas eu acho que Isto eu acho que aqui e aí a perda para nós de é tempo- frustrante. Eu percebo. É frustrante para nós vermos que o nosso filho foi agredido em que estávamos numa época de verão e de praia, em que o meu filho tinha 8 anos, ia fazer praia com a escola e só me pedia, tira-me esta mancha negra para eu poder ir para a praia. E eu não podia fazer nada. Porque a mancha negra demora um mês a sair. Porque tinha 12 centímetros e tinha 8 centímetros de largo. E demorou um mês e meio a desaparecer na totalidade. E agora eu pergunto, como é que se tira isto? E eu sei que depois a pessoa não é punida. Mas aí- Chegamos ao fim do mas processo aí- tribunal aí o e não foi problema- punida. Mas aí o problema não está em você ter feito o processo. Você Não, reagiu ok. bem. É que o problema está que a justiça ainda funciona mal. Ou seja, Eles nem sequer são punidos, eles fazem, eles Se cometem fosse os hoje, erros. voltava a pôr o processo. Voltava. Voltava. Eu posso lhe dizer que isto aconteceu no fim de semana. É isso que tem que ser. O meu filho voltava a meter o processo, mas com outras seguranças. Ok. Que não fiz nada. Então diga. E eu, Já agora- eu acho que batia para a guerra É a de outra altura- forma. vai-se Ok? aprendendo, não é? Porque agora já estou com já tenho outro percurso feito. Ok? O meu filho foi de fim de semana e veio com as manchas negras, a chorar e com um febrão enorme. Eu chamei um médico para ver o meu filho, um médico de clínica geral, no outro dia de manhã. Eu tive desde as 11 da manhã até às 8 da noite a decidir se ia à polícia fazer queixa do meu ex-marido. Não por ser o meu ex-marido, mas por ser o pai do meu filho. Ok? Eu tenho que apresentar queixa sobre o pai do meu filho, que o agrediu. Mas eu também tinha que pensar numa coisa, que era, eu tenho que proteger o meu filho. Eu entrei na polícia às 8 da noite, saí de lá às 11h30 da noite com a queixa feita. Depois há aqui para o IML fazer almos do corpo e um conjunto de coisas. Até me enganei, fui para o sítio dos óbitos. Fantástico. A criança não se ficou suscetível, mas pronto. Para mim, eu já achava que aquilo era No formalidade. exame que ela fez, não É faz evidente sentido. que se fosse hoje eu partia para a luta com outras provas. Eu tinha que ter reunido as provas que eu não tinha. Isto aconteceu num campo de golfe. Eu tinha que ter ido ao campo de golfe, que eu não fui. Porque tive algum receio. Eu não fui ao campo de golfe tentar falar com pessoas. Se fosse hoje, a primeira coisa que eu fazia era ter metido os pés e ter ido ao campo de golfe. Porque a agressão foi no campo de golfe. E não venham dizer que a criança a chorar alguém teria que ter visto. Eu baseei-me nas provas do corpo, baseei-me naquilo que o meu filho contou. Só que não foi suficiente.
E agora E é frustrante. uma coisa, essas pessoas que viram a criança a chorar deviam ter denunciado. Não, uma das pessoas que viu a criança a chorar, como era amiga do ex-marido, foi lá dizer que ele que não foi agredido. Ainda melhor, ou Ok. seja, Fantástico, Então, não é? voltamos. Não se mas pode aí- querer melhor. Mas devia haver alguém que viu esta situação num campo de golfe e que devia ter realizado a denúncia. Por isso é isso que eu digo, há que denunciar, sem dúvida. São crimes públicos, são atentados à nossa liberdade, à nossa individualidade, à nossa existência e não podemos ficar indiferentes. E Assim todos como somos suscetíveis. todos somos suscetíveis, ninguém está imune a ser vítima de violência, seja de que violência estejamos a falar. Falámos aqui hoje de vários tipos de violência. Estamos, penso eu, quase a terminar. Não sei se querem levantar alguma questão ou acrescentar alguma coisa que achem importante também, Sónia, para terminar Gostava de agradecer. uma mensagem, tendo em conta a larga experiência que tem. A mensagem, pronto, não vou voltar a dizer, a mensagem é que é mesmo, há uma necessidade de estarmos atentos a isso e há uma necessidade de trabalharmos isso. Se eu não quero denunciar, se calhar no dia a seguir eu espero que ela esteja sozinha e vou-lhe perguntar se está tudo bem. E vou falar com a minha vizinha que é vítima. Se eu tenho esse receio, eu vou-lhe perguntar se está tudo bem. Se ela conhece este número ou aquilo, se ela não quer procurar uma ajuda profissional, dizer-lhe, explicar-lhe, olha, que isto é um crime público, se voltar a acontecer, eu vou denunciar. Pode haver toda esta parte, esperar que a vítima esteja sozinha, falar com ela. Ou seja, mas sobretudo não vivermos centrados em nós e termos a noção de que se calhar Estamos no hoje e amanhã contexto. sou eu. Ou seja, e se há crianças, pior ainda, há que intervir. Porque esta mãe também está numa situação angustiante de saber da ambivalência dela e da criança. O que é que eu faço para mim e para a criança? Ou seja, e às vezes ouvir uma palavra amiga de uma pessoa que nunca ouviu era o suficiente para esta pessoa se calhar sair mais facilmente deste buraco, como dizia a Carla. Vou bater à porta e dizer, olha, eu ouvi ontem, posso sentar-me, posso falar um bocadinho consigo? E nós não fazemos isso. No dia a seguir, metemos as coisas na mala, vamos trabalhar, ok, o silêncio já está tudo bem, não sei o quê, e passamos à frente porque não é nada comigo. Eu acho que o importante aqui é, se realmente temos de ter sempre esta noção da denúncia, porque também pode-se retaliar para cima de nós, não é? O outro também pode vir para cima de nós, mas pelo menos tentar fazer alguma coisa, não simplesmente não fazer nada. E gostaria de agradecer à Carla, porque sempre, independentemente de anos e anos e anos que se passam, há coisas que ficam e a violência realmente é uma coisa extraordinariamente penosa e persistente na alma de todos nós. E gostaria de agradecer imenso pelo testemunho. Agradecemos também muito a presença da Carla, obviamente. Agradecemos Não há nada a como presença ouvir. de todos, De todos, claro. em De especial da doutora que veio aqui passar estas Obrigada. horas Obrigada. connosco. E espero que tenha Gostei que muito. tenha gostado. É sempre um prazer. E Obrigada. quero agradecer à doutora Isabel Não, mas eu. É um prazer de disponibilizar estar portanto, um museu para este projeto e para toda esta atividade cultural que já tem um mês, faz hoje precisamente um mês, já passou um mês e que vai continuar durante o mês de junho, no dia 8 com música clássica e com um grupo, uma tuna um bocadinho diferente daquilo que é habitual. Depois prossegue no dia 15 de junho com um grupo coral da Axis Seguros. E depois para grande fecho no dia 28 de dezembro. De junho, desculpa. 28 de junho às 6h30 cá teremos a biodança, da qual foi um dos suportes para arribar para cima a Carla, portanto foi a biodança, entre outros. E portanto teremos aqui a biodança nos jardins aqui do museu. E para grande fecho, no dia 29, a grande palestra com o professor César Santos Silva, que será também o encerramento deste projeto, que vai sendo levado aos pouquinhos, que as coisas vão acontecendo, e peço que realmente divulguem, essencialmente. Acho que na divulgação realmente é que se consegue tudo, e espero ter o prazer de voltar a vê-la. Com certeza. E muito
obrigado a todos os Não, não, Paulo. participantes. Não, não, Paulo. Muito obrigada a todos. Muito Boa tarde. obrigado. Obrigada.